Boa noite. João Diogo Manteigas, o primeiro candidato assumido à presidência do Benfica, é esta noite convidado do PNRIST. Será a oportunidade dos sócios conhecerem o seu projeto, as ideias que tem para o futuro do clube, aquilo que preconiza para o futebol, se vai contar com Bruno Lage, caso saia vencedor do pleito eleitoral de outubro próximo, toda uma série de questões que são decisivas para as escolhas dos associados. O PNRIST irá, aliás, acompanhar a par e passo este movimento pré-eleitoral no Benfica. E depois temos hoje a presença de João Diogo Manteigas na próxima semana, segunda-feira, 9 de junho, teremos em estúdio também João Noronha Lopes, que vai lançar oficialmente a sua presidência ao Benfica no próximo dia 5 deste mês, a sua candidatura. Há novos dados sobre a polémica dos jogadores do Benfica que usaram camisolas do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Nas redes sociais circula agora esta imagem que mostra que todas as camisolas tinham nas costas o nome de João Neves, assim como o número 87. Tal comprova que António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia estavam a apoiar o antigo colega de equipa no Benfica, que se sagrou campeão europeu pelo Paris Saint-Germain. Recordo que esta atitude do jogador do Benfica tem suscitado alguma polémica nos últimos dias. Vários adeptos entendem que os três jogadores não deviam usar a camisola de outro clube. O Rui Costa também ficou incomodado com esta situação, de acordo com a notícia avançada hoje pelo Correio da Manhã. Já Ruben Dias diz que esta questão das camisolas do PSG, que os jogadores do Benfica envergaram em Munique, é uma questão privada e que por isso não comenta. Um dos capitães da Seleção Nacional falou hoje com os jornalistas e logo no início, quando confrontado com essa pergunta, respondeu de forma direta. Primeiro que tudo, estou aqui para falar da seleção, a vida privada de cada um, a cada um diz respeito, não tenho comentários a fazer, concluiu o defesa central. Ruben Dias falou do adversário da Liga das Nações, as dificuldades que a seleção da Alemanha vai colocar, até porque joga em casa, mas sublinhou que Portugal pretende repetir o triunfo de 2019. O Benfica está a tentar acelerar a contratação de João Félix e o objetivo é contar com o internacional português já no Mundial de Clubes. É uma notícia de hoje do Jornal Record que avança que as conversas têm se intensificado no sentido de Rui Costa cumprir o desejo de contar com um jogador de 25 anos. A ideia passa por assegurar um empréstimo junto do Chelsea e da parte de João Félix há essa vontade de regressar ao clube que o projetou para o futebol mundial. O regresso ao Benfica recebeu um novo impulso com Bruno Lage, foi essencial no protagonismo que Félix ganhou na primeira época pela equipa principal do Benfica, depois de ter sido lançado por Rui Vitória. O Real Madrid quer contratar Álvaro Carreras ao Benfica, mas não a qualquer preço. O jornal espanhol Marca avança hoje com detalhes de uma negociação que garante estar muito longe de ser finalizada. O Real Madrid continua a ter Carreras como grande prioridade para a posição de lateral esquerdo, mas já fez saber a Rui Costa que não está disposto a pagar qualquer preço. Escreve ainda à Marca que o Benfica está habituado a vender caro e não está disposto a facilitar o negócio. Álvaro Carreras tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e o Clube da Luz aponta para esse valor. Admite apenas negociar a forma de pagamento. O Real Madrid tem outras opções em carteira, como Grimaldo, mas continua a dar preferência a Carreras. Xabi Alonso gostava de contar com um jogador de 22 anos já no Mundial de Clubes. O Benfica já tem acordo com a Roma para a contratação em definitivo de Dal. A informação foi avançada pelo jornalista Fabrício Romano, especialista em assuntos relacionados com o mercado de transferências. Segundo Fabrício Romano, o Benfica vai pagar 9 milhões de euros por Dal. O lateral sueco vai assinar um contrato válido por 4 temporadas até 2029. Recordo que Dal chegou ao Benfica no mercado de janeiro, precisamente por empréstimo da Roma. O jogador de 22 anos não demorou a convencer os responsáveis do Benfica, que desde cedo ficaram com vontade de garantir a continuidade de Dal na Luz, algo que agora se confirma. Esta é uma notícia CMTV e a Ser Asprilla, extremo colombiano, é o jogador que o Benfica pretende para substituir Di Maria. Internacional 8 vezes pela Colômbia, com 2 golos já apontados pela equipa do seu país, este esquerdino alinha no Girona, de Espanha, tal como Di Maria atua preferencialmente como extremo direito,
apesar de utilizar muito mais vezes o pé esquerdo nas suas ações ofensivas. Esta temporada fez 27 jogos na Liga Espanhola, apontou 3 golos e fez uma assistência. Participou também em 6 partidas na Liga dos Campeões, apesar dos maus resultados da equipa espanhola na competição, fez ainda 242 minutos na Champions. Tem 21 anos, uma grande margem de progressão. O Benfica espera fechar o negócio em breve, com valores entre os 15 e os 18 milhões de euros pelo passe. O Sporting também está ativo no mercado e também a CMTV sabe que pretende contratar o ponta de lança croata Franjo Ivanovic para colmatar a provável saída de Viktor Gyökeres, perante a mais do que provável venda do goleador sueco, por um montante a rondar os 75 milhões de euros. A SAD, liderada por Frederico Varandas, já olha para soluções no mercado e está preparada para abrir os cordões à bolsa. Ivanovic é o ponta de lança do Sanguiloise, voltou a ser campeão da Bélgica, clube pelo qual fez 24 jogos no último campeonato belga, tendo apontado 11 gols e tendo feito 11 assistências. Ivanovic tem 21 anos, 1,85 m, já tem 2 internacionalizações pela principal seleção croata. Se é certo que o Sporting já tem Conrad Arder, Rui Borges e Varandas, entendem que perante a saída de Gyökeres é necessário contratar mais um avançado à altura. O problema pode estar mesmo no preço, já que o Sanguiloise só liberta um jogador por um valor mínimo de 25 milhões de euros. Vítor Gyökeres mantém o futuro em aberto e comenta o interesse do Arsenal. Durante uma participação num podcast realizado através de videochamada, o avançado sueco foi questionado por Ostigard, antigo colega de equipa, sobre os rumores que circulam. Foi colocada a hipótese da transferência para o Arsenal. No entanto, Gyökeres disse que ninguém sabe nada. As perguntas foram respondidas com um bom humor, mas sem que fossem partilhados detalhes. Quando Ostigard disse para Gyökeres lhe mandar mensagem quando tivesse tudo acertado com o Arsenal, o avançado do Sporting respondeu sim, claro. Apesar das especulações, ainda nenhuma decisão foi anunciada e as intenções de Gyökeres continuam a ser mantidas em segredo. Isto no dia em que passou a ser conhecida a intenção do Vítor Gyökeres ser a prioridade para o Atlético de Madrid no mercado de verão. Segundo o jornal Record, o clube espanhol vai sofrer uma razia no ataque. O avançado do Sporting é alvo número 1 do Diego Simeone. O Atlético está em condições de apresentar uma proposta que convença o clube de Alvalade e o avançado sueco, principalmente caso se confirmem saídas de nomes como Ángel Correa, Julián Álvarez e Alexander Sørloth. Ainda de acordo com o Record, o Gyökeres não quer precipitar-se a escolher um novo clube. A decisão ainda vai demorar. Além do Atlético de Madrid, o goleador do Sporting continua a ser apontado a clubes como o Arsenal, o Manchester United, a Juventus e o Nápoles. Vítor Gyökeres desejou, entretanto, uma boa semana aos sportinguistas ao partilhar uma publicação do Sporting com o troféu de campeão nacional. O avançado sueco mostra assim que está com um espírito festivo ainda, depois de ter sido determinante para que o Sporting fizesse a dobradinha. Tudo isto numa altura em que cresce a incerteza em torno do futuro de Gyökeres. Ponta de lança de 26 anos está a ser cobiçado por alguns dos principais clubes europeus. Como vimos, o Atlético de Madrid juntou-se recentemente a esta corrida por Gyökeres. Para já o sueco mostra, no entanto, estar ainda focado no Sporting. Rui Borges lidera uma lista de treinadores que vão dar que falar no futuro. Quem o diz é o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que faz hoje um trabalho em que destaca 6 técnicos que refere e que serão nomes famosos em breve, de acordo com o jornal. O treinador do Sporting é o primeiro da lista. A publicação italiana faz uma descrição pormenorizada da carreira de Rui Borges, começando até por aquilo que fez como jogador. Segundo a Gazeta, o agora treinador chegou a ser apelidado de Figo de Mirandela. Apesar de não ter chegado à primeira divisão, depois passa para o percurso como treinador, faz muitos elogios a esta época, com a conquista da dobradinha, mesmo depois de chegar a um grupo que tinha a moral em baixo e que perdeu muitos jogadores por lesão. O mesmo artigo aponta Rui Borges como um treinador tão compreensível como inflexível na aplicação de regras, dando o exemplo do afastamento de Edwards, que acabou por ser emprestado e depois vendido. O Chelsea oficializou hoje a contratação de Dário Essugo. O Sporting publicou um vídeo de despedida.
O de Alvalade recorreu às redes sociais e publicou este vídeo poucos minutos depois do clube inglês ter oficializado a contratação do médio de 20 anos. A descrição pode ler-se e passa a citar: "Esta será sempre a tua família. Obrigado por tudo, Dário Essug." No vídeo, o Sporting recorda a estreia de Essug com a camisola principal do clube, bem como outros momentos que viveu em Alvalade. Esta operação de corte já tinha sido oficializada pelo Sporting em março deste ano, quando o clube de Alvalade comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários a venda do passe do jogador ao Chelsea. O acordo prevê a entrada de cerca de 22 milhões de euros nos cofres do Sporting. O Futebol do Porto entra agora num contrarrelógio para conseguir Gabri Veiga a tempo do Mundial de Clubes. Ao contrário do que foi noticiado na Arábia Saudita, ainda não há acordo fechado com o Al-Ahly, embora tudo indique que o negócio venha mesmo a concretizar-se. Há uma divergência em relação à percentagem que o Al-Ahly vai reservar das mais-valias de uma futura transferência. Esta semana é decisiva para o Porto conseguir cumprir os prazos para poder contar com o médio espanhol de 23 anos no Mundial que terá lugar nos Estados Unidos. O primeiro jogo do Futebol do Porto será no dia 15 de julho. O Porto mantém, no entanto, a porta aberta a Richard Rios, médio colombiano do Palmeiras. De acordo com o jornal O Jogo, a prioridade da SAD, liderada por André Vilas-Boas, é mesmo concluir a contratação de Gabri Veiga, mas, em paralelo, há espaço para a entrada de mais um médio e Richard Rios deve motivar mais uma abordagem ao clube treinado por Abel Ferreira. Só que o Palmeiras, que até é o primeiro adversário do Porto no Mundial de Clubes, não tem grande interesse em vender Rios. O médio faz precisamente no dia de hoje 25 anos. O brasileiro aponta para valores acima de 20 milhões de euros pelo seu passe, o que pode afastar o interesse do Futebol do Porto. O Eustáquio mostra-se confiante com a participação do Futebol do Porto no Mundial de Clubes. Em declarações ao jornal Record, o médio diz que a equipa tem tudo para passar a fase de grupos. No entanto, Eustáquio sublinha que tal só será possível com muito trabalho. Recordo que o Porto está inserido no grupo A, com o Palmeiras, do Brasil, o Al-Ahly do Egito e o Inter de Miami, dos Estados Unidos. Eustáquio falou ainda sobre a vitória portista diante do Unidade de Casablanca, em jogo de preparação. O canadiano refere que foi importante vencer uma equipa que vai estar também no Mundial de Clubes. Tal, refere Eustáquio, permitiu à equipa assimilar ideias e processos. O Cruz Azul, antigo clube de Martin Anselmi, conquistou na madrugada passada a Liga dos Campeões da CONCACAF. Na final, o clube mexicano goleou os canadianos do Vancouver Whitecaps por 5-0. Conquistou assim este troféu pela segunda vez na história, 11 anos depois do seu primeiro triunfo. Desde que Martin Anselmi afirmou ao Porto, Cruz Azul fez 27 jogos, perdeu apenas 2. Agora com Vicente Sanchez no comando, ele que foi o sucessor de Martin Anselmi. As imagens que estamos a ver são do momento em que o troféu de campeão foi entregue à equipa do Cruz Azul no Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, e o Cruz Azul assegurou também a presença no Mundial de Clubes da FIFA em 2029. Sérgio Conceição pode suceder a Jorge Jesus e ser o próximo treinador do Al Hilal. A imprensa saudita avança hoje que os responsáveis do Al Hilal estão interessados em contratar o treinador português rapidamente para poder contar com ele já no Mundial de Clubes. A Lazio era até hoje a hipótese mais forte para Sérgio Conceição. O italiano decidiu, no entanto, fazer regressar Maurizio Sarri, que também estava sem clube. O Al Hilal vinha demonstrando interesse em Simone Inzaghi, treinador do Inter. Preferido agora, no entanto, parece ser Sérgio Conceição. O treinador português continua sem clube, pode mesmo aceitar este desafio da Arábia Saudita. Como disse, neste PRiste temos hoje como convidado João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, nas eleições que deverão realizar-se em outubro. Ele vai estar neste PRiste ao longo do programa, vai falar comigo e também com os nossos comentadores, que são os habituais, o André Pinotes Batista, o Tiago Silva e o António Salvador. João Diogo, boa noite, bem-vindo ao PRiste. Espera ter Rui Costa como adversário nas eleições do próximo outubro? Antes de mais, boa noite, cumprimentar-vos a todos, nos conhecemos pessoalmente.
Não posso dizer aqui o mesmo de Paulo Catarro, já conheço há alguns anos, mas hoje é uma conversa diferente. Cumprimentá-lo, que é um privilégio ter aqui como moderador, um homem que já foi moderador de outros grandes debates do Benfica, Damásio com Campristano, Valde Azevedo com Vilarinho. Claro, o Rui Costa tem estado ausente em termos de comunicação, e eu lancei-lhe um repto há pouco tempo, obviamente um espírito completamente tranquilo, pós da Taça Portugal, para perceber o que é que ele quer fazer. Ou seja, tem sido criticado, a direção do Benfica tem sido criticada e fala-se muito em eleições antecipadas. E as eleições antecipadas dependem dele, se é candidato ou se não é candidato. Se for candidato, tem legitimidade completa para chegar até outubro, como é óbvio. É assim que é, foi eleito democraticamente em 2021. Se entender que não é candidato, independentemente das suas razões, deve comunicá-lo, deve provocar eleições antecipadas e deve aprovar um regulamento eleitoral condigno à altura do Benfica, coisa que ainda não existe, mesmo após terem sido aprovados os estatutos do Benfica. Essa é uma boa resposta, mas não respondeu à minha questão. É uma questão pessoal. Se espera que ele seja candidato contra si nas eleições em outubro? Isso é uma pergunta que tem que ser feita ao próprio Rui Costa. Ele é que decidirá se tem condições ou não. Tem que avaliar o mandato que fez. Eu entendo que não tem um mandato de sucesso e é por isso que eu estou aqui. E, portanto, acha que ele não deveria concorrer? É uma opinião pessoal dele. Não é a mim que me cabe decidir isso. Para mim é-me igual se ele vem ou não vem. Eu quero que haja mais debates entre candidatos do Benfica. Eu sempre defendi mais candidatos às eleições do Benfica. E, portanto, se ele quiser vir a debates e se quiser vir a eleições, estamos cá para o acolher. Muito bem, já vamos continuar e aprofundar mais esta conversa. Isto porque, entretanto, há novos dados sobre a polémica dos jogadores do Benfica que usaram camisolas do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Nas redes sociais circula agora esta imagem que mostra que todas as camisolas tinham nas costas o nome de João Neves, assim como o número 87. Tal comprova que António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia estavam a apoiar o antigo colega de equipa no Benfica, que se sagrou campeão europeu pelo Paris Saint-Germain. Recordo que esta atitude do jogador do Benfica tem suscitado alguma polémica nos últimos dias. Vários adeptos entendem que os três jogadores não deviam usar a camisola de outro clube. Rui Costa também ficou incomodado com esta situação, de acordo com a notícia avançada pelo jornal Correio da Manhã. António, tu és um dos adeptos que não gostou de ver os jogadores do Benfica com esta camisola, ou tens outra opinião? Boa noite a todos, boa noite ao mais antigo candidato às eleições do Benfica. Sim, não gostei. Acho absolutamente... Enfim, há muita gente que lhe chama ingênuo. Eu acho que é lamentável, não é? Acho que estes jogadores deviam ter levado a camisola do Benfica, nas costas o número 87 e João Neves, e estaria muito bem. Estavam ali a apoiar o seu amigo João Neves, ex-jogador do Benfica, um jovem de 20 anos que fez com eles um percurso de formação. Enfim, mas é de facto, não é aceitável que estes profissionais do Benfica, que são muito bem pagos pelo Benfica, aceitem vestir a camisola de um outro clube, quer queiramos, quer não. É um concorrente, não direto no campeonato nacional, mas é um concorrente em termos de competições. Mesmo eles estando Claro que não fizeram com má intenção, não há aqui nenhum dolo, não há nenhuma... Mas mesmo eles estando férias e estando a apoiar um antigo colega de equipa com quem campeões também da Europa na Youth League. Eles tivessem ido para o Sporting, ainda por cima depois desta polémica, e vestiam a camisola do Sporting, quer dizer, é preciso... Não é propriamente a mesma coisa, não é? Não é por acaso, porque eles estão ali sobretudo a apoiar o João Neves, não é? E portanto acho que é despropositado, deviam ter tido algum cuidado, mas vale o que vale, também não é nada do outro mundo e não é nada que... não é por isso que eles vão ser menos considerados como os jogadores do Benfica. Mas que foi estranho, é uma surpresa desagradável, ainda por cima sem terem dito o que quer que fosse aos responsáveis do Benfica. Também vou ouvir e tenho alguma curiosidade para saber o que é que o João Diogo Mantecas tem para dizer sobre isto. Tiago, achas que há motivo para este alarido? Olá, boa noite a todos, boa noite também ao nosso convidado. Eu não considero que seja alarido, eu acho é que isto
não caiu bem junto dos adeptos do Benfica, naturalmente. Porque se fosse com o Futebol Clube do Porto eu também não gostava. Repara, e eu não concebo, por exemplo, que o Bernardo Silva ou o Rubem Dias, que também são amigos do João Neves com certeza, estivessem no estádio do Bayern com a camisola do PSG vestida. Não concebo isso, nem eles, e até se calhar antecipo aqui, nem eles eram capazes de o fazer. Acho que isto revela, sobretudo, imaturidade, porque os jogadores deviam ter antecipado que isto iria ter repercussões, porque obviamente que ninguém está à espera que isto fique no foro privado. A partir do momento em que são jogadores e são figuras públicas, deviam ter antecipado que isto fosse revelado publicamente e que tivesse este tipo de repercussão, sobretudo até tendo em conta a época que o Benfica fez. André, rapidamente também. Vamos lá ver. A primeira ideia. Antes de mais, boa noite. Queria dar aqui as boas-vindas ao João Diogo Manteigas. É sempre um privilégio receber aqui quem vem debater o futuro do futebol português e tem sido assim ao longo de anos e, portanto, acho que é importante que os candidatos dos vários clubes disponibilizem. Nós temos os nossos telespectadores, com certeza que também valorizam muito isso. Vamos lá ver, Paulo. Os níveis de moralismo estão demais. Estão demais. Há uma insanidade no futebol português que chega ao ponto. Eu, António, com todo o respeito pela tua opinião, porque eu tinha que ser confrontado com um caso diferente, que era ter o Quaresma, o Trincão, o Pote e o Nuno Santos a verem uma final com uma camisola do Nuno Mendes do Paris Saint-Germain. E eu achava muito bem. Achava muito bem, ao contrário do Tiago. Achava perfeitamente normal que amigos vão ver jogos de amigos. Diz-me assim, bem, mas manda a prudência, manda a cautela, manda o politicamente correto, tudo bem, expuseram-se, é verdade, e agora expõem-se isto tudo. Eu finalizo a dizer que gente normal a fazer coisas normais a mim não me choca nada. Mas pronto, entra lá em casa e passa ao julgamento. Sabes que isto, estes são menos profissionais. isto ainda pode ter repercussões ao nível do direito de imagem de marca. Pronto, deviam ter levado. Um levava do Benfica, um levava um do Paris Saint-Germain, mas não estávamos aqui a comentar. Marcas que patrocinam o Benfica. Já vou Pronto, se forem ver o Paulo, se forem ver o Nuno Mendes com a camiseta. Já vou colocar a questão também ao João Diogo Manteigas, mas é logo a seguir a uma curta pausa e até porque temos ainda mais uma matéria para aprofundar sobre este e outros temas. Já daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Penriste. Estávamos antes desta pausa a falar da polémica das camisolas dos jogadores do Benfica que foram a Munique assistir à final da Liga dos Campeões e que 3 deles vestiram a camisola do Paris Saint-Germain com o nome de João Neves nas costas e com o número 87, António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia. Aqui estão eles nas bancadas da Allianz Arena e isto tem levantado muita polémica. Já aqui ouvimos os nossos comentadores e, como eu prometi, João Diogo, o que é que acha disto? Estiveram realmente mal os jogadores? Há motivo para censura ou, estando em férias, fizeram aquilo que lhes deu nas reais ganas? Bom, sinceramente, acho que não é preciso tanto alarido aqui, nem aqui no estúdio, nem lá fora. Há pessoas que não gostam, há pessoas que é irrelevante. Eu acho que é um não tema, sinceramente, mas eu, enquanto benfiquista, não gostei. Acho que é uma falta de zelo. Também revela alguma falta de cuidado de parte de liderança, há ali uma falta de identidade, de descuido. São figuras públicas, saberiam que queriam ser fotografados. E podiam ter feito de outra maneira. Podiam ter levado até camisolas do Benfica, se é para apoiar o João Neves ou o Gonçalo Ramos, e até mostrava qualquer coisa, de onde vieram e onde chegaram. E, portanto, é a minha opinião pessoal. E acho que também há um regulamento interno no Benfica, como há noutros clubes, que certamente prevê este tipo de situações. E acho que o Rui Costa, como presidente do Benfica, vai ter uma conversa com eles, que é perfeitamente normal. Já se chegou a falar, inclusive, que o Tomás Araújo poderia ser alvo do Paris Saint-Germain. Sim, poderá estar a habituar-se já. Poderia estar aqui a debitar o porquê de entender pessoalmente que não concordo. Enfim, eu percebo do outro lado da barricada, percebo quem acha que é irrelevante. Eu entendo que, com base naquilo que já acabei de dizer, até porque há uma falta de identidade, posso estar a trazer aqui à colação outras razões. Nomeadamente, o PSG é um concorrente, quer se queira, quer não, em termos desportivos. Curiosamente, é um concorrente cujo capital é detido por uma entidade que também tem uma participação num clube português, que é concorrente direto também do Benfica. Se eu começo aqui a escalonar essas coisas, acho que não vale a pena, sinceramente. É a minha opinião pessoal. Enfim, foi falta de zelo, são miúdos, não entendo que seja completamente desculpável. Acho que é uma lição que tem que aprender para não voltar a acontecer. E tem que ter mais cuidado pela instituição que representam, não interessa se estão em férias, não interessa se estão em trabalho.
André, afinal tu estás completamente isolado aqui nesta questão. Não, mas é isto uma é mania. assim, eu não me importo de estar isolado nas minhas convicções. A mim incomodou-me mais quando neste estúdio um representante do Benfica à data, André Ventura, fez uma aposta com o Aníbal Pinto, representante do Porto à data, o Porto ganhou e ele não vestiu a camisola, porque isso revelou uma falta de palavra. Eu não acho que aqui, relativamente a estes atletas, eu percebo, sobretudo das duas pessoas que aqui são sócios e apaixonados pelo Benfica, eu percebo que haja um desconforto, mas eu acho que há uma outra coisa, e até acho bastante equilibrado aquilo que o João Diogo Manteigas aqui disse. Acho que dentro do cenário em que vamos ter eleições e que há que ter muito cuidado com aquilo que se diz, acho que é uma opinião extremamente equilibrada que foi aqui expressa. Convencer a mudar de opinião. Agora, há uma questão, que é tudo o que vai acontecer no Benfica nos próximos tempos vai ganhar muita preponderância por fruto de estarmos em antecâmara eleitoral. E eu sinceramente pergunto a todos os ex-jogadores, todos os ex-praticantes de futebol, se isto não pode ter sido uma coisa normal, para apoiar um amigo. Pronto, a mim não me choca agora, compreendo a questão do zelo, mas André, eu se tivesse o Paulo, o Inácio, o Bragança, não me chocava, sinceramente, não me chocava. São amigos, são pessoas que se respeitam. Pronto, André, eu teria, acho que eles tinham feito bem isso pública. do Benfica, acho que era bem jogado. Sendo uma figura pública. Sabendo, ok, então vamos recapitular. Não podiam ter pensado que corriam o risco de poderem ser criticados. Com certeza que As deviam pessoas, ter tido. eles têm uma obrigação a mais do que o cidadão normal, quer não, quer não. E qualquer um de nós, os quatro, eu que é tolero o figura resto, pública, tem que ter esse cuidado. Por isso eu compreendo a vossa posição. Portanto, como não disse. são fotografias dos próprios, são Sim. fotografias tiradas por terceiros. Pronto, mas isso aí é que ter cuidado. realmente cabe naquilo da falta de zelo, que eu acho que é até onde podemos ir, que é, podiam-se ter protegido disto, podiam e deviam. Claro. É mais do que isso. Na minha opinião, não. Pronto, e se fosse do Porto, direi a mesma coisa, e do Sporting a mesma coisa. Agora, não vais- não acho que vais- já ninguém vai usar camisolas. Agora, Não vai vais tudo- convencer dois benfiquistas Não, que... não, eu não quero convencer. Podem usar camisolas. Não vais convencer os Benfica. jogadores que Nada. deviam... Não tem Por mim, problema só se usar usava as camisolas do Sporting e do Barreirense, estava tudo António, isto continua Sim, a ser uma coisa incómoda. é Sempre. incómodo, não é grave, mas é indesejável e absolutamente despropositado, não é? É tal coisa que eu disse há pouco, podiam ter ido com camisolas do Benfica e com o nome de João Neves e com o nome de António, João João, Neves nas desculpa-me só costas. uma coisa que acho que vocês também têm uma Porque, oportunidade aqui, que é... isso, o significado que eles quiseram transmitir de apoio a João Neves mantinha-se, era feito de forma tão eficaz como o fizeram com a camisola do Paris Saint-Germain e não justificava esta controvérsia. Ok, digamos. mas uma coisa para vocês os dois terem esta consciência, pelo aquilo que se percebeu, o que toda a gente disse é rua com estes dois já. E o exagero, a razão de eu ter esta posição é porque acho que enquanto vocês os dois... Dois não, são três. Não, aquilo dos comentários, aquilo que foi acontecendo, que se foi vendo, foi os adeptos do Benfica e os sócios do Benfica a dizer rua com eles já. Não. A vossa posição é uma posição equilibrada, eu percebo-a. Ora. Os exageros do rua com eles já, acho um exagero. Porque hoje calhar ao Benfica, amanhã vai calhar ao Sporting ou ao Porto. Quando nós chegamos a determinados graus de moralismo, mais cedo ou mais tarde pagamos. Acontece na política, aconteceu agora muito recentemente com uma força política e há de acontecer muitas vezes se o nível de moralismo chega a esta exigência. Chegamos a uma altura onde somos todos culpados de qualquer coisa. Pronto, eu sou mais libertário. André, é um não Libertino, tema. chamem-lhe como quiser. Eu disse no início da minha intervenção, não tema. Isto não é Pronto, tema. ok. E não acho sinceramente que seja tema para... Chamem-lhe como quiser. Eu disse no início da minha intervenção, não tema. Isto não é Pronto, tema. ok. E não acho sinceramente que seja tema para trazer à colação relativamente a períodos eleitorais. Isto não serve para absolutamente nada. Serve como lição, ou deve servir como lição para terem algum cuidado e recato naquilo que fazem. Eu a acho que nível eles agora público. vão começar a dar sempre com camisolas do Benfica, Acho para irem à muito casa bem, de banho, para irem isso é para a o sala, ideal. para irem para o Isso é o trabalho, melhor. para irem a casamentos. Pronto, acho que é assim. Mas é Não, fixe. é preciso não irem com camisolas de outros clubes. Está bem, mas vocês os dois não representam aquela ala mais fanática dos clubes, não representam. Nenhum de vocês os dois tem uma postura mais fanática. Aquilo que eu fui lendo só faltou pedirem despedimento por justiça. Não é de vocês, não tem a ver. Eu compreendo a vossa posição e aquilo que aqui expressaram. Mas a uma altura só faltou pedirem tipo despedimento com a justa Sim, causa mas para estes miúdos. se estes dois associados não representam, como tu dizes e bem, não representam a ala mais fanática. E eu estou-me a dirigir às aulas mais fanáticas. Agora, pois, então imagina o que é que eles pensam, não é? É rua já, rescisão de contrato, eu acho que Mas aqueles isso exageros, isso percebem? é Tipo, uma opinião maioritária das pessoas. não sei, eu sei que não é, mas é a mais ruidosa. E aquilo que vai acontecendo é que à medida que se for aproximando do ato eleitoral, cada vez vai haver mais opiniões destas ruidosas que depois, pronto, criam. Não somos nós que queremos as polémicas, ao contrário do que as pessoas por vezes pensam. Os assuntos que se debatem da atualidade é quando se transformam da atualidade. E, portanto, enfim, acho que eu compreendo a vossa posição. Continua não a ser compreendo um aquelas tema. mais tramadas. Não Continua a percebo. ser ou não tema. Tiago, querias dizer também, Não tenho mais nada a acrescentar a isto. Discordo apenas do André mas quando ele refere... fizeste aí umas notas. Sim, quando ele refere, porque estamos perante dois jogadores que já chegaram a ser capitães do Benfica, até bem recentemente.
Por outro lado, também não acompanho quando o André fala numa questão de moralidade. Isto não é uma questão de moralidade, isto é até uma questão de profissionalismo. Os jogadores não deixam de ser profissionais do clube que representam só por questão de férias. E é por isso que aquilo que fazem, mesmo no âmbito da sua esfera privada, tem repercussões públicas. E a prova mais evidente disso é que estamos aqui a discutir este caso. E, portanto, se os jogadores entendiam que deviam ou que queriam apoiar o seu amigo, o João Neves, tinham muitas formas de o fazer sem ser esta. Porque, independentemente de não haver qualquer tipo de maldade ou de eles não procurarem ferir suscetibilidades, a verdade é que isto tem repercussões. E eles não anteciparem isso é que me choca. Porque isso mesmo, podemos estar a dizer que são jovens jogadores, são. Mas, quer dizer, mas são jovens jogadores que já andam nisto há muito tempo. São jovens jogadores que ainda por cima têm salários principescos e que são profissionais da bola há muitos anos, não obstante a ter a idade. E, portanto, não terem percebido que isto não se coadunava com o papel que representa na instituição Benfica, a mim causa-me alguma satisfação. Mas eu defendi o Gyökeres aqui, quando foi o célebre caso da xixa. Não sei se estás recordado. E eu defendi o Gyökeres e que ele era um ato normal. Eu lembro-me de um caso do Jorge Andrade com o Deco, em que ele acaba expulso por uma brincadeira com um colega. Eu tenho esta bitola para todos. Dei-te agora o exemplo de um jogador do Porto, de um jogador do Sporting, dos jogadores do Benfica a mesma coisa, pronto, mas é assim. Também admito, para quem mantiver sempre o mesmo critério, eu não me importo de ficar isolado nisto. Se achasse que havia aqui uma quebra de profissionalismo do empenho em campo, André, estaria a dizer agora... Isto decorre muito de uma interpretação que se faz, que se está a poucar a instituição. Porque, obviamente, que se fossem jogadores do Torriense, do Tondela, ninguém colocava... ninguém falava Isto é uma provocação. Ninguém... Isto não dava qualquer tipo de celema. Agora, estamos a falar de uma instituição Benfica, como se fosse a instituição Futebol Clube do Porto. Portanto, estamos a falar de grandes clubes europeus. Isto, de certa forma, ter jogadores dos respectivos clubes a envergar a camisola de um outro clube, quer dizer, acaba por ser um apoucar da instituição. E é isso, e é por isso que muita gente não gostou. Como eu não gostaria se fossem jogadores do Futebol Clube do Porto. É claro, se estivéssemos a falar de outro nível de clubes, isto não se colocava, não havia discussão, não havia tema. Entendes? Portanto, eu julgo que... Achas que isto, num passado recente, com o ex-presidente Pinto Costa, isto seria arrumado como? Se para a equipa B. Fosse presidente Pinto Costa ou fosse outro presidente, ou fosse presidente André Vilas Boas, eu tenho a certeza que os jogadores iam ser chamados à pedra. Como acredito que vai suceder com o Rui Costa relativamente a estes jogadores, porque isto não cai bem no seio de nenhuma instituição. Sobretudo com a grandeza de um Futebol Clube Porto ou de um Benfica. E é desnecessário. Podiam ter ido com as camisolas do Benfica e com o nome do... Eu acho que vocês estão a ser muito inteligentes nisso. Eles não tiveram essa frieza de perceber. Até podiam ser heróis. Reparem numa coisa. Eles não estavam ali a apoiar o Paris Saint-Germain, estavam ali a apoiar o João Neves. Portanto, o simbolismo daquilo que eles estavam ali a fazer podia ter sido feito de uma forma mais adequada e sem criar estes engulhos. Mas aquilo que o João Diogo disse com muita pertinência, na minha opinião, é que eles podiam ter aproveitado até para ser uma notícia pela positiva. As mesmas personagens com camisolas do Benfica eram super-heróis. A minha crítica não é pela vossa opinião, é pelo extremismo que tomou conta da discussão. Porque se estes três jogadores tivessem aparecido com camisolas do Benfica, estar-se-ia a fazer um caso também, mas um caso de que eram muito bons, que amavam muito o clube, não sei o quê. E eu não gosto de ir nesses extremos. Mas ninguém está aqui a falar de extremismos. Ninguém está aqui a pode todos dar as mãos e concordamos todos, mas eu não vou concordar com os consequências gravosas, nada disso. Apenas estamos a comentar, como tudo já que sejam não é coisas, um caso que tenha uma importância extraordinária, tudo mas que é uma sejam situação coisas fora das que eu quatro compreendo linhas, que tenha caído mal junto da massa associativa do Benfica. Tudo que seja fora das quatro linhas que possa pôr em causa o desempenho desportivo deles ou os símbolos que eles representam tem que ser altamente censurado e castigado. Aquilo que não provoca dano, não provoca dano. Mas, André, deixa-me só dizer uma coisa e podemos terminar este assunto, parece-me que já divagaram demais. Ao final do dia é uma questão de identidade. Há bocado foi dito, e com razão, que isto não é propriamente um clube qualquer, é o Benfica. Portanto, eles no limite conhecem o Benfica. Foram capitães do Benfica, fizeram a formação toda no Benfica, sabem a exigência que devem ter. Se não sabem, é grave, porque não estão a passar essa exigência. E aí eu até vou desculpar com o descuido, mas é inadmissível, ao final do dia, ao nível em que eles estão, não perceberem que é uma questão de falta de identidade. Ou pelo menos não terem o cuidado de pensar que os sócios do Benfica, aqueles que são mais fanáticos, como o André diz, não pensarem que isto pode ser um problema.
que são figuras públicas e, como tal, são um exemplo para qualquer outra pessoa. Tem que ter essa atenção. Eu acho que eles receberam uma daquelas espécies de vouchers, aqueles kits de avião, mas do Paris Saint-Germain. Acho que o João Neves lhes entregou um bilhete e uma camisola, pronto. Enfim, acho que se eles vos ouvissem, E se tinham-se ainda traz poupado... o João Neves, então, para a colação ainda é pior. Não, eu Portanto, acho que é eles deviam ter tido o cuidado que vocês dizem, não vejam o drama. Mas pronto, sou eu. Cá estarei, sindicato dos jogadores portugueses, dos bons hábitos, É desde que sejam falta de bons sensibilidade. profissionais. É só isto, é falta de sensibilidade. Sim, muito bem. Avancemos então neste pé em riste. Rui Costa convenceu Di Maria a jogar o Mundial de Clubes pelo Benfica. O Correio da Manhã sabe que o extremo argentino estava decidido a deixar o Clube da Luz logo após a final da Taça de Portugal, mas acabou por aceitar acompanhar a equipa até os Estados Unidos depois de uma conversa com o presidente. Rui Costa percebeu a frustração de Di Maria por ter perdido influência na equipa, conversou com ele, fez-lhe ver que não queria manchar a sua história no Benfica com uma saída conflituosa. Ainda segundo o Correio da Manhã, Rui Costa disse mesmo a Di Maria que, enquanto presidente, não podia deixar de defender os interesses do clube. O extremo argentino também compreendeu a posição de Rui Costa e vai mesmo jogar o Mundial de Clubes, que arranca no dia 15, antes de rumar depois ao Rosário Central. António, vai cumprir o contrato, porque tem até o dia 30 de junho contrato com o Benfica. Pois, aí não podia também é ser. exatamente essa a questão. Vamos ver se o Benfica for mais além, o que é que fará o Di Maria, não é? Se o Di Maria se mantém com a equipa ou diz o contrato terminou e, portanto, vou à minha vida. A motivação dele não deve ser grande e eu também percebo, porque acho que terminou a sua participação agora na fase terminal das competições de uma forma um bocadinho estranha, singular. Triste. Sobretudo aquela presença na final da Taça de Portugal em que só porque houve prolongamento é que ele entrou, depois de ter estado muito tempo a aquecer. Enfim, acho que houve ali eventualmente qualquer litígio e ele é capaz de ser um indivíduo sentido com essa situação. Eu sei que o estatuto não é garantia do que quer que seja, mas de qualquer das maneiras não é de ignorar. E, portanto, o bom senso imperou. Ele vai participar no Mundial de Clubes, de outra forma o Benfica tinha que meter um processo disciplinar, o que quer que fosse, porque ele é jogador do Benfica até 30 de junho. E o Rui Costa fez-lhe ver isso e esteve bem nessa situação e ele aceitou. Portanto, cada qual cumpriu com aquilo que devia ser a sua obrigação. E esperemos que tudo corra bem. E esperemos que o Benfica, enfim, não. E agora caricaturando, não vá longe demais para que depois não se veja o que é que acontece depois de 30 de junho. Mas essa, para mim, é a grande ponto de interrogação. Se chegar aos quartos de final, já terá de jogar em julho. Pronto, Mas isso o é a prémio minha deve dar grande para pagar um contrato de ponto de 10 dias. interrogação. Porque acho que aqui não é uma questão de dinheiro, não é uma questão... Portanto, ele está no términos da sua carreira, há um grande entusiasmo que o seu regresso ao clube que o formou, há um grande entusiasmo, é muito emocional. Ele demonstrou com a vinda para o Benfica que isso era um aspecto que tinha significado para ele, não é? Porque eu acredito que não foi propriamente pelo ordenado que lhe foi oferecido que ele veio para o Benfica e, portanto, é um jogador que ligará a esse tipo de aspectos e muito bem. Tem essa disponibilidade, obviamente, com tudo o que já ganhou, com a fortuna que terá feito durante a sua carreira e, portanto, tem disponibilidade para isso. Também terá disponibilidade para ter uma atitude mais desprendida, se for o caso. Ou seja, se o Benfica for mais longe e ele não quiser, porque não tem a obrigação de continuar a representar o Benfica. Isso logo veremos. Sim. Aí sim é que entraremos numa situação em que se vê a habilidade do Rui Costa para o convencer a continuar. João, ouvi-o aí dizer que era uma saída triste. Rui Costa... Relativamente à Taça de Portugal, sim, a gestão do Di Maria. E o Rui Costa vai conseguir, desta forma, evitar que a saída de Di Maria seja isso, seja uma saída triste do Benfica? Eu acho que temos que separar aqui duas coisas. Primeiro, porque vocês estão a falar de questões contratuais, não há dúvida nenhuma que o Di Maria não se vai levantar uma questão contratual pela participação no Mundial de Clubes. É um evento, portanto ele vai estar ao abrigo
para jogar desse evento, ou seja, está contratualmente previsto. Mas há uma leviandade aqui no tratamento, como aconteceu com o Grimaldo, 2 jornadas antes de terminar o campeonato, é apresentado noutro clube. Quer dizer, isto é uma coisa que eu também, enquanto benfiquista, muito honestamente, faz-me alguma confusão, enquanto benfiquista e trabalhando no meio já há muitos anos. Quer dizer, não me faz sentido. Lá está, novamente, perda de identidade. Não faz sentido um jogador, ainda por cima de quem é, no Benfica e para o Benfica, com a contratação que foi e a aposta que foi, ser apresentado no futuro clube dele, por mais que seja uma questão de identidade também pessoal do clube dele, da Argentina, etc. E depois volta e vai competir pelo clube ao qual está vinculado contratualmente para participar num evento que certamente foi um dos motivos pelos quais assinou pelo Benfica. É uma possibilidade de participação única num evento em que ele não vai conseguir fazer novamente, não é? Acho que é quase impossível fazê-lo no Rosário Central. 2029 é impossível. Sim, portanto, aqui a questão é, o Benfica não tratou devidamente da forma como o Di Maria vai sair, quer pela gestão do próprio Bruno Lage na Taça de Portugal. Bom, mas isso é uma questão técnica, não é? O treinador é que sabe quando é que deve lançá-lo, mas por uma questão contratual e que agora vai ao Mundial. Eu quero perceber, acima de tudo, é se o Di Maria conta ou não conta para participar no Mundial. Sendo quem é. O Di Maria vai ao Mundial de Clubes para estar no banco ou não jogar nenhum jogo. Se calhar está a ocupar o lugar de alguém que é mais útil para esse efeito. Portanto, convinha que o Bruno Lage ou o presidente do Benfica viesse explicar esta situação, porque ele já assinou com o seu futuro clube, já foi apresentado com o seu futuro clube e a mim, honestamente, custa-me estar a criticar isto. Não é a primeira vez, eu dei o caso do Grimaldo. Não gosto de ver um jogador que vai participar num evento agora extremamente importante, o primeiro de todos para o clube como o Benfica e como o Porto, e depois tem aqui um jogador que eu não sei qual é que é o estado anímico dele e psicológico para estar a participar. Certamente estará motivado, porque, enfim, é o Di Maria, dá tudo em campo, é quem é, mas não acho que a situação esteja a ser tratada devidamente pelo Benfica. Tiago, está a gerir bem Rui Costa este dossiê que, no fundo, caiu-lhe nas mãos depois destes últimos jogos de campeonato e da final da Taça. Ainda te lembras da discussão que tivemos aqui? Que disseram que nós os dois não estávamos bons da cabeça da análise que fazíamos sobre isto. Passou há 15 dias, Tiago. Eu acho que o Rui Costa está a gerir isto tendo em consideração as reações que a massa adepta podia ter de uma decisão que fosse distinta desta. Porquê? Porque eu confesso que não consigo perceber qual é a razão de ser do Di Maria ir ao Campeonato do Mundo. Porque estamos a falar de um jogador que já não conta para o treinador, como se viu no final da Taça, onde ele praticamente entrou porque já não havia mais ninguém no banco para entrar. Ainda tinha o Artur Cabral. É um jogador... O Artur Cabral, então esse é que já não conta há muito tempo. Estamos a falar de um jogador que se nota... Não, estou a falar de opções de ataque, quando o Benfica estava a perder. Está de costas voltadas para o treinador, que já foi apresentado por um outro clube, que se percebe que está com o corpo e com a alma já no outro lado. E, portanto, levar o Di Maria nestas circunstâncias e nestas condições, eu acho que tem efeitos mais negativos do que propriamente positivos. Porque um jogador destes, com o seu estatuto, com o seu currículo, ir para um campeonato do mundo para não ser opção, vai, obviamente, causar-lhe engulho, aplicando aqui a terminologia do António há pouco, vai-lhe dar azia, inevitavelmente. E, portanto, tens um jogador no plantel com aquele prestígio, com aquele currículo, com aquele estatuto, estando com azia, acho que é prejudicial para a própria equipa. E, portanto, nessa perspectiva, não percebo o que é que ganha o Benfica em estar a levá-lo ao Mundial. E repara, a notícia é Rui Costa falou e convenceu o jogador a ir, o que significa que o próprio jogador já de si não estava muito convencido, nem tinha grande vontade. Aliás, após o jogo do Braga, ele deu a entender que seria basicamente o último jogo que ele faria pelo Benfica, seria a Taça. No campeonato. Ele disse que era o último jogo do campeonato. Mas, portanto... E depois haveria a final da Taça. Sim, mas o jogador deu a entender que não iria ao Campeonato do Mundo de Clubes. E nessa perspectiva... Não falou do Mundial de Clubes. É isso. Pelos vistos, teve que ser convencido, parece que eu e o Tiago tínhamos não razão. falar significa ou permite extrair a ilação de que ele não tinha intenções de ir. E, portanto, nessa perspectiva, estar a levar ou convencer o jogador a ir com todo este contexto, acho que é pior para o Benfica do que propriamente libertá-lo neste momento para ele seguir a vida dele. E agora, deixa-me só terminar dizendo que
atendendo à sua carreira, à ligação com o Benfica que ele sempre teve e que até demonstrou estar a regressar ao clube, e à figura que é o próprio jogador, até acaba por ser lamentável que ele não tenha uma outra despedida e que saia por uma outra porta do Benfica, porque acho que a sua carreira merecia que assim acontecesse. André, e achas que isto vai abrir fissuras entre o treinador e os jogadores? Até porque o capitão, como referimos aqui antes da final da Taça, frisou que o grupo queria conquistar a Taça para Di Maria sair com um título. Ora, Di Maria não fazia parte dos planos do treinador, como se percebeu. A fissura entre Di Maria e Bruno Lage parece evidente estar aberta, mas há aqui notas que são preciso dar. Eu tenho boa memória, tento ter, estou muito cansado, e eu lembro-me quando eu e o Tiago dissemos que aquela citação dele se despedir, dizendo que era certo que ainda havia mais um jogo. Isto em matemática é simples, existe um é um símbolo matemático, não existem 2 nem existem 10. Ele não tinha vontade de ir e na altura eu e o Tiago dissemos isto, deixando obviamente uma margem que estávamos a analisar, pronto, como tu usaste na altura, permitia tirar a ilação e pelos vistos nós tínhamos razão. Quando Rui Costa diz que convenceu, seduziu, resolveu um problema, eu acho que não, eu acho que está a criar um problema. Eu queria publicamente agradecer ao Di Maria todas as coisas bonitas que eu vi fazer, excepto contra o Sporting e excepto esta última época em que ele já se dava à luz com os árbitros que sinceramente me irritavam. Agora, é um jogador com uma carreira como há poucos. Foi campeão do mundo, ganhou Ligas dos Campeões, campeonatos por todo o lado e no momento em que ainda podia celebrar um contrato multimilionário, escolheu primeiro voltar ao Benfica, depois voltar para o Rosário Central. Eu acho que quem tem esta atuação deve ser poupado. Rui Costa não resolveu nenhum problema, está a criar um problema e está a levar um jogador que já não estava com a cabeça nisto, que não merece este tratamento e mais, há uma dimensão de gestão. Quando todos os clubes estão a tentar contratar ativos para levar, para começar a integrar, e vamos daqui nada analisar uma contratação do Porto que é nesse sentido, eu pergunto-me se Di Maria, por opção de Bruno Lage, ficar no banco, isto não é uma forma, de certa forma, de humilhar Di Maria? Se a opção técnica, a melhor que tiver, for deixar, ou vai se sentar obrigado a metê-lo a jogar, e depois está a entrosar para a época que vem, não, é um jogador que já vestiu outra camisola, e eu não vou criticar Di Maria por isso. Agora, acho que há alturas em que impera o bom senso. Quem deixou Otamendi ter uma gestão por respeito ao estatuto dele e ao que ele deu ao Benfica, de ir participar em coisas onde se cansou, onde se fatigou, e aquilo que foi dito compreendia o contexto do jogador, então aqui o contexto do Di Maria era deixar o Di Maria seguir o caminho dele, porque é um homem raro neste aspecto, que é, fazendo uma carreira de sucesso, juntou muito dinheiro, mas teve muitos milhões ao dispor dele e escolheu o quê? O clube que o acolheu na Europa e o clube que o formou. Eu acho que quem tem estas coisas, agora, pergunto, está Bruno Lage agora condicionado a pô-lo a jogar? Pronto, se tiver, será de uma maneira. Se for para pôr no banco, acho inenarrável. E pronto, fica assim, lá tiraremos. Ele tem um jogo a 16, um jogo a 20, um jogo a 24 e depois se o Benfica passar, não sei o que é que vão fazer ao Di Maria. Eu não acho isto uma coisa... Dos oitavos normal. ainda é 28. Olha, por acaso não tinha essa nota, pronto, então tem 3, possivelmente 4. Sei que tu és estamos a ver pivô atento. mas estamos a ver estas imagens, elas falam por si mais do que nós. As imagens falam Mas não por si. criticas isto, pois não? Não critico Pronto, isto. eu também não. E até porque, digamos, o jogador deve ter feito isto, imagino eu, com a autorização do Benfica, não é? Nós ainda há pouco tentávamos a discutir as camisolas dos amigos. Exato. Que foram ver um jogo de um amigo. E agora estamos a semana discutir a de um ativo que ainda foram vai 4. jogar. E portanto há aqui um problema de camisolas. Eu acho que, mais uma vez, há uma coisa que foi dita ainda há pouco. Há qualquer coisa no espírito de pertença ao Benfica que Rui Costa está a trabalhar mal. Porque pronto, estamos aqui a discutir camisolas do Benfica e há razões para estarmos a discutir camisolas do Benfica. Agora, se ainda há pouco eu desculpabilizei os jogadores, aqui não desculpo o Bruno Lage ou o Rui Costa, um dos dois no mínimo. Não está a trabalhar mal, simplesmente não está a trabalhar. Aqui a questão é vai ver uma coisa. O Di Maria também, se vai ao Mundial, é porque aceitou ir. Isto aqui não é só uma pessoa que decide, são duas. Tem contrato, não se pode E eu recusar isso. não acho que o Bruno Lage era fácil chegar a um consenso para esse efeito. É muito fácil fazê-lo. Não acho que o Bruno Lage tenha sequer perfil para humilhar o Di Maria. O Di Maria tem um respeito muito raro pelos benfiquistas. É uma figura inacreditável e que teve um sucesso enorme no Benfica, sobretudo na primeira vez que passou pelo Benfica. Aqui a questão é que se vai ao Mundial é porque deve ser utilizado, mas não há tempo para o Benfica estar a mudar agora estratégias e técnicas da parte daquilo que é a preparação para o Mundial. O Di Maria fez 2 épocas, as últimas 2 épocas do Benfica, portanto deve ser utilizado, se estiver em condições, obviamente. Que a questão passa por entender, foi por isso que eu comecei por dizer, que o Bruno Lage tem que afirmar se conta ou não conta.
Se ele vai ao Mundial, é porque deve contar. Aliás, não há nenhum Na final jogador da como o Di taça, Maria. na final da taça, primeiro Tinha uma estratégia diferente foi e começou bem o jogo foi até. o Bruma. Sim, Sim, mas o primeiro lá está, extremo, isto- o primeiro extremo a entrar foi o É sempre Sheldon. difícil falar da taça por ser um jogo diferente e que o Benfica controlou sem o Di Maria. Portanto, parece-me a mim que o Bruno Lage esteve muito bem na análise que fez ao jogo. Outras coisas aconteceram. Não foi o Di Maria que certamente foi um problema. Muito bem, já vamos prosseguir. Vamos então perceber um pouco das ideias do João Diogo Manteigas para o Benfica e podemos começar exatamente por esta questão do futebol, que no fundo é absolutamente central para o desenvolvimento do clube, nomeadamente em relação ao futebol profissional. E já agora podemos começar até pela questão do treinador. O Bruno Lage será o seu treinador se vencer as eleições? Quando eu entrar em outubro, se ele lá estiver, é o meu treinador. E Se ficará ele até o final da época? Se ele aderir ao projeto que nós temos para o Benfica, perfeito. Se não aderir, resolve-se. Mas isso não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele tem contrato Quando alguém mais um ano. Os contratos são para ser cumpridos. Mas quando entram pessoas novas, sempre foi assim, os projetos são diferentes. Eu não tenho o mesmo projeto, certamente, que o Rui Costa terá, ou que outro candidato qualquer que eventualmente ganhar as eleições possa implementar. E, portanto, há que perceber se o treinador atual do Benfica, àquela altura, se adere ao projeto ou não. Se não, resolve-se. Não será o primeiro treinador a não querer aderir e a sair por acordo. Portanto, agora, não sei se o Lage será o treinador do Benfica à altura em que nós entrarmos. Já parece-me a mim ainda muito dependente de muita coisa. Acho que o Rui Costa efetivamente já se atravessou pelo seu treinador e disse que é o treinador da próxima temporada, mas nós percebemos perfeitamente que ele também já o fez. Disse que ia começar a época. Disse que ia começar a época. Que é uma Mas não é a frase expectativa do despachar. É um pouco como o João Diogo está aqui a dizer, que será se ele aderir ao Mas o Rui projeto. Costa, Eu quando fiz diz aqui isso... uma crítica quanto a isso. Vai começar a época. O que é isso? Vai começar a época. Mas já vamos, Então, mas vamos abrir o debate Não, mais eu já volto à questão, completo, mas sim. a questão que vocês estão a levantar é relevante. Eu retiro dessas palavras que é o treinador do Rui Costa para a próxima época. O iniciar a época não é, vai estar aqui 3 meses e depois é despachado, certo? Mas, João, então diga-me em que é que consiste o seu projeto e o que é que tem de tão diferente daquele que o Rui Costa tem implementado nos últimos 4 anos? Reparem, o Benfica anda a despejar dinheiro para tentar ganhar. O Benfica gasta milhões de euros e não é campeão. Quer dizer, o Benfica, inclusivamente, já está a implementar-se a ideia de uma cultura de derrota. Isto é uma coisa que tem que evitar já. Portanto, não é a tirar dinheiro para os problemas que se resolve. O modelo esportivo que vocês vão tomar conhecimento público, dentro de breve vamos lançar, é um modelo que é aplicado até nos países anglo-saxónicos já há muito tempo, que se chama a otimização do voo de mercado das equipas. É uma estratégia que está sedimentada por 3 pilares essenciais, em que um deles tem exatamente a ver com a questão do investimento, em que não se resolve qualidade pagando mais caro. Resolve-se tendo critério naquilo que é a contratação. O objetivo é falhar o mínimo possível nas contratações, portanto, tendo valor do ativo que se está a contratar. Depois, passa por uma coisa que é aposta na formação. O Benfica é o melhor clube de formação neste preciso momento no mundo. Isso é inquestionável. Os números dizem isso, os jogadores dizem isso. Ontem, os Sub-17 provaram isso. O Benfica tem lá 9 jogadores. Portanto, o futuro é risonho para o Benfica na formação. Sim, mas nos últimos 6 anos o Benfica tem aproveitado porque a estratégia poucos atual. jogadores É a estratégia formação. atual. Estou a dizer o que eu vou fazer, não estou a dizer aquilo que eles estão a fazer. Eu sou crítico dessa gestão. Portanto, o Benfica tem um modelo de negócio que está certo, não sabe aproveitar porque não consegue reter os jogadores, porque tem problemas financeiros. Como é óbvio, o Benfica não tem tesouraria, o Benfica tem que fazer empréstimos, tem que vender jogadores para manter a sua tesouraria, para pagar salários, para pagar FSS, para pagar a máquina, para meter a máquina a funcionar. E não conseguiu meter travão nisso. Portanto, a estratégia do Benfica, o modelo em si, não está errado, não consegue, é controlar a máquina e já vai tarde. E a terceira parte tem a ver exatamente com aquilo que o Benfica faz bem, por outro lado faz mal. O Benfica faz bem porque consegue vender com uma mais-valia muito grande os jogadores que tem, é um caso de sucesso, mas não consegue contratar. Acha que a venda mais barato. do João Neves, por exemplo, foi Não, eu disse uma isso boa publicamente. medida? Não, eu acho que eu disse isso publicamente. O João Neves é o retrato do jogador que não pode sair. Ainda para mais o João Neves tinha todas as condições para ser tudo e mais alguma coisa no Benfica, para ser uma aposta no Benfica. Lá está, é uma questão financeira. O Benfica tinha que vender pelo valor, fazer diferença. Aliás, o Benfica ainda vende mais 4 jogadores em agosto. Portanto, é a prova que não bastava só o João Neves. O João Neves era um caso único. Eu acho que estar a falar no João Neves... Eu fui muito criticado
quando disse que o Benfica não devia ter vendido. Acho que o João Neves é uma raridade de jogador e de pessoa. Acho que o João Neves deveria ter sido aumentado, renovado a contrato, capitão do Benfica. E, enfim, está provado que, efetivamente, quem concorda comigo conseguiu ver o que é que se passou na final agora contra o Inter de Milão. Portanto, isto, quer dizer, faz parte de uma cultura que nestes momentos está instalada no Benfica, em que temos que resolver tudo com dinheiro. O modelo está completamente falido. Sim, mas se o Benfica tem problemas financeiros, precisa de dinheiro. Precisa. E E consegue estruturar financeiramente. E onde é que vai esse buscar? Vai ter que fazer, obviamente, uma estruturação financeira, económico-financeira. Isto passa, o modelo de gestão desportiva está ligado ao modelo económico-financeiro. O Benfica, neste momento, tem um grave problema económico-financeiro para resolver, não só na SAD, no clube também, mas nós aqui estamos a falar de futebol. Tem que, de uma vez por todas, inverter aquilo que é o modelo de gestão desportiva. Essa aposta que eu acabei de dizer está centralizada nestes três pilares, por assim dizer, que implica um esforço acrescido de retenção, mas implica também, obviamente, cortar em gastos necessários. O Benfica tem que fazer. Tais como o Benfica tem anualmente à volta de 120 jogadores nos seus 3 plantéis principais. Isto dá uma média de 40 jogadores por plantel. E nem sequer estou a incluir o plantel feminino, que entrou o ano passado para a SAD. Mas bom, quando era no clube era rendimento, aqui na SAD é custo, eu também percebo. Portanto, aqui a questão é que o Benfica tem que reduzir imediatamente o número de jogadores que tem pelo plantel, tem que os aprimorar. O Benfica, até final de junho, neste semestre, tem que pagar 50 milhões de salários, salvo erro. Quer dizer, isto é incomportável. E uma coisa está ligada à outra. O Benfica, quando acontecer uma mudança em outubro, e vai acontecer, os sócios querem que isso aconteça, o modelo vai ser alterado. A aposta vai ser puramente esportiva e isso implica uma reestruturação, económico-financeira. Mas isso foi a aposta desportiva foi o que o Rui Costa andou a dizer estes anos todos. Mas isso, repara, eu falo por mim, eu não posso falar, obviamente, por aquilo que foram as premissas de Rui Costa. Rui Costa, no seu mandato, que eu considero de insucesso, tem pontos positivos. Os estatutos é uma prova disso. Portanto, o mandato desportivo que se esperava da figura de Rui Costa, um homem de futebol, falhou. E acho que os sócios não lhe vão perdoar isso. Acho que vai haver uma mudança em outubro. Essa mudança vai passar novamente por uma aposta num projeto esportivo diferente daquele que está a ser implementado, porque na realidade não estão a conseguir aguentar o barco. E também não estão a fazer nada, diga-se já agora, para mudar o paradigma económico-financeiro do Benfica. Quando fala na questão do treinador e que tem que aderir ao seu projeto, se não aderir, equaciona, já tem outras opções? Temos sempre opções. Eu lancei candidatura ano passado, em setembro de 2024. Isto não é, eu não caí aqui de paraquedas. Eu ando há 17 anos a trabalhar no fenómeno do futebol. Portanto, já fui dirigente esportivo, já representei empresários, atletas, jogadores, treinadores, árbitros. Obviamente eu não posso chegar aqui sabendo que posso correr o risco do treinador que se mostrou muito solidário com o atual presidente, já agora. Sim. Foi ele que lançou praticamente até as eleições no Benfica, defendendo o seu presidente, porque foi quem o contratou. Eu quero pensar que Bruno Lage tem os contratos são para cumprir. É um homem equilibrado. Mas está à espera que, se Rui Costa não ganhar, que saia? Eu não acho que isso possa acontecer assim. A questão é, seria também uma irresponsabilidade da minha parte estar a dizer se Bruno Lage deve sair ou não deve. Bruno Lage é uma consequência da má gestão desportiva do mandato de Rui Costa. E, portanto, Bruno Lage, quando entra no Benfica, eu lembro que entrou porque Roger Schmidt foi despedido, depois do que aconteceu e da aposta que Rui Costa fez, daí estar a falar há bocado, quando ele tem aquela saída de Bruno Lage é o início da época, lá está, tudo certo, mas o treinador pode sair a qualquer momento, isto é assim. Não? Mas saindo, vamos colocar essa possibilidade. Se ele não aderir ao projeto. Há sempre uma solução pensada. E o nome, por exemplo, como Sérgio Conceição, seria uma possibilidade? Fora de questão. Porque? Não faz qualquer sentido. Depois de tudo o que disse o Benfica, o que já considerou sobre o Benfica, a passagem que tem pelo Porto, atiçando o Benfica, não tem identidade absolutamente alguma o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, pessoalmente, obviamente é a minha opinião, eu, Presidente, Sérgio Conceição não é uma opção treinador. E até posso adiantar mais. Não é uma opção portuguesa. Será nacional. sempre um estrangeiro. Os treinadores portugueses são muito bons, são dos melhores do mundo em termos de formação, eu sei, eu sou advogado de alguns. A questão é, o Benfica, neste momento, precisa de romper completamente com o passado e com o paradigma. Mas, Roger Schmidt, quando chegou, era estrangeiro e ganhou.
E o Benfica tinha andado a apostar nos treinadores portugueses ao longo dos últimos anos. Quando Roger Schmidt chegou, toda a gente condenou, na sua globalidade, condenaram os treinadores portugueses com a formação que têm, com o sucesso que têm. Roger Schmidt era estrangeiro e era importante vir para cá um treinador estrangeiro porque não tinha os vícios do futebol Mas português. viesse um português como Ruben Amorim, já pensaria 2 vezes ou não? Porquê? Ruben Amorim está a seguir o caminho dele e segue... Não, se ele estivesse livre. Olha, não estou muito agradado com a tragédia dele no Manchester United. Não sei se o Jim Ratcliffe também está. Portanto, aqui a questão... Repare, o Ruben Amorim fica livre. E agora o Benfica tem que se focar já no Ruben Amorim. Os treinadores nasceram e morreram no Ruben Amorim. Quer dizer, o Ruben Amorim teve muito sucesso em Portugal. Não significa que encaixe naquilo que é a minha visão para o futebol do Benfica. E eu tenho que pensar, já agora, desculpe, só para dizer que tenho que pensar que tenho que ter soluções. Sim. Para o caso que me estão a perguntar. Não estou a pensar no Ruben Amorim com um contrato com o Manchester United. Ainda para mais que o que ganha. Na sua visão, há alguns, tem algum modelo ou tem já exemplos que, por exemplo, Um modelo? possa anunciar? Eu não sou treinador, nem tenho formação de treinador, nem discuto técnicas e táticas. Isso cabe aos treinadores. Mas tem que escolher, como presidente, teria de escolher um, não é? Tenho. E é um treinador sempre de projeto com a aposta total na formação. Um bocadinho um modelo misto com aquilo que o Leipzig faz e que a Real Sociedade faz. A Real Sociedade tem por objetivo 60% da formação tem que estar na equipa A. E o Leipzig faz contratações em que não gasta tanto dinheiro, consegue perceber exatamente que o jogador é que gera o ativo, é que é o ativo e não tem. A equipa não é um centro de custos para andar a gastar-se dinheiro das receitas Então comerciais. pode ser o treinador do Leipzig, o homem Não, do não é o projeto. treinador do Leipzig, é um E treinador. já agora, São treinadores conceituados. nesse projeto de mudança, faz sentido o regresso de João Félix? Repara, o João Félix é um jogador que tem uma mais-valia como qualquer outro jogador que já passou pelo Benfica, como é o caso que andam a falar muito, do Nelson Semedo ou de outro qualquer jogador que passou pelo Benfica. O João Félix será sempre uma boa contratação, como qualquer outro jogador que passou pelo Benfica ou foi formado no Benfica, desde que aconteçam, desde que sucedam determinadas condições. Uma, racionalidade económica, portanto tem que ser um bom negócio para o Benfica. Segundo, o João Félix entenda que quando vier para o Benfica, independentemente se é para o empréstimo ou a título definitivo, que seja uma mais-valia, mas que seja mais um de 11. Não vai haver lugar para vaidosismos do Benfica quando entrarem em outubro. Portanto, são 11 jogadores que têm que dar tudo, que é aquilo que o Benfica que eu conheço. Portanto, o João Félix pode ser, ou ter eventualmente os problemas socialmente que lhe são conotados, mas se vier para o Benfica, que seja com racionalidade económica, por causa da questão salarial e até do empréstimo, da cedência, e que venha para ajudar, para ser mais um. Não vem para ser um mais 10, que é algo que nós temos que perceber se o João Félix está disposto a isso. Só 2 ou 3 questões rápidas ainda sobre a questão da gestão. Tem interesse em sintético. O modelo de centralização agrada-lhe de direitos televisivos? Agrada-lhe ou quer fazer como Rui Costa e sair pura e simplesmente de um processo que está vertido em lei? Sendo um advogado, sabe... Tenho uma pergunta retórica que vou fazer. Qual modelo? Para começar. Sabe Não há modelo, Paulo. Sabe que existe uma lei, não é? Há uma lei, não há um modelo. Há uma lei que obriga a uma centralização. Não concordo com o Benfica sair das reuniões de preparação para esse efeito. Ao contrário, eu acho que o Benfica tem que liderar esse processo. O Benfica será o mais prejudicado de todos se não estiver lá. E, portanto, na centralização é muito simples. O modelo espelho é o modelo espanhol. Então aí o Benfica tem claramente que estar à mesa e tem que liderar o processo. Porque é quem vai ser ou mais prejudicado ou mais beneficiado. Não faz sentido. Em relações institucionais, com objetivos comuns, como é a centralização, a alteração dos quadros competitivos, a própria Taça da Liga. Tem que se perceber o que é que se vai fazer à Taça da Liga. A Taça da Liga vai continuar em janeiro, com a alteração do formato da Liga dos Campeões. Portanto, há aqui um conjunto de propostas que tem que ser o Benfica a liderar. Sim. A liderar no sentido de atenção, não é chegar lá e mandar. Sim. Obviamente aquilo é uma relação transversal com todas as sociedades esportivas. Portanto, tem que apresentar propostas. Não se pode despir da responsabilidade que tem. O Benfica tem uma responsabilidade acrescida neste país. Mas não só na Liga Centralizada, com as outras instituições. O Rui Costa, como foi possível ouvir nos áudios que nós aqui divulgamos, diz que o Sporting está a minar isto tudo. Tem isto tudo minado. Concorda? Eu vou dizer uma coisa, em primeiro, relativamente a esses áudios. Eu, enquanto advogado, eu acho que vocês não deviam ter publicado esses áudios. Aliás, acho que é uma vergonha terem feito isso. É uma conversa privada, pode ter sido descontextualizada,
e não é conversa pública para ser promovida. Mas sabe tão bem como eu, quando uma conversa Repare. privada é ouvida no espaço público, passa a ser público. O espaço público não, ele está do lado do espaço privado, não é um espaço público. Ele não está do lado da rua. Mas bom, adiante. João, se eu ainda ouvir para mais, assim gritar aqui, ainda para mais, se alguém nos ouvir aqui a gritar aos dois, lá fora... Paulo, quem tem que se defender nesse aspecto é o Rui Costa. Acho que já o devia ter feito. Continuo a dizer que acho que é uma vergonha. É porque, a questão aqui é porque outra. provavelmente aquilo corresponde àquilo que foi dito, não é? Não sei, eu vejo... Até pareceu ser editado de alguma maneira. Mas quem tem que responder isso é o Rui Costa. Não é da minha responsabilidade. Sim, mas o Sporting tem isto minado ou não? Concordo? Repare, eu não sei se o Sporting tem isto minado, mas eu... Sabe que há muitos anos, lembro-me do Dr. Dias da Cunha, o ex-presidente do Sporting, ter definido o sistema. Há uma entrevista da Judite Sousa. Lembra-se o que é que ele definiu como sistema? Lembro perfeitamente. Estive a recordar o Tiago a semana passada. Conjunto de relações que criaram complicidades. E a figura que ele alocou ao sistema, o Dr. Dias da Cunha, e bem, era o Major Valentim Loureiro e o Pinto Costa. Mais uma pessoa. Eu hoje... Não. Ele separou as coisas. Major Valentim Loureiro, Pinto Costa... Eu não estou a falar do Pinto Sousa relativamente às arbitragens. Estamos a falar de relações institucionais. Eu hoje olho para o futebol português e acho que se calhar... Sim, já lá vamos. Estou a falar do sistema para este efeito. Sim, já lá vamos. Sim, mas estamos a falar aqui de uma coisa concreta que foi o Rui Costa ter falado que o Sporting mina isto tudo. Olha, eu vou-lhe dar dois exemplos como eu acho que o Sporting efetivamente mina isto tudo e que o Rui Costa se calhar tem razão. Não sei se foi por essa razão que ele estava a dizer isto. 2 exemplos. Eleições da Liga e eleições da Associação de Futebol de Lisboa. Bem. Pedro Proença e Frederico Varandas, que obviamente têm uma relação que se percebe que é privilegiada e que o Rui Costa, na qualidade de Presidente do Benfica, infelizmente aderiu, coisa que eu não aceito. Acho que Rui Costa devia ter perguntado aos sócios benfiquistas sentido de voto. Se votava em Pedro Proença para a Federação e se votava no Reinaldo para a Liga. Acontece que, por exemplo, que Reinaldo, que foi eleito na Liga, era candidato supostamente único através de Pedro Proença, indicado, e também de Frederico Varandas. Era uma aposta. Rui Costa aderiu. Não teve a hombridade e a capacidade de perceber que o Benfica devia ter um voto a dizer nessa matéria. Independentemente de tudo, acho que o Dr. Reinaldo entra na Liga e tem um discurso que irrompe com aquilo que efetivamente é, porque sentiu-se traído por Pedro Proença, porque Pedro Proença também decidiu lançar um outro candidato que perdeu. Frederico Varandas teve efeito para essa candidatura. Na Associação de Futebol de Lisboa foi igual. O candidato perdeu para Vítor Filipe. Era um candidato promovido, amplamente promovido, às escondidas, por Frederico Varandas. E porquê é que isso são... Isso é minar tudo, como é óbvio. E porquê é que isso são exemplos de que o Sporting está a minar? Porque onde é que está o centro de poder em Portugal no futebol? Arbitragem, AFL, Federação e Liga. Sempre foi assim. Nada mudará. Portanto, eu nem sequer estou a ir à arbitragem. A ser eleito não terá uma relação boa. Não, mas até para já vamos abrir a conversa. A ser eleito não terá uma boa relação com o Frederico Varandas. Repare uma coisa. Eu acho que às vezes as pessoas confundem. Não percebo porque alimentar esse tipo de conversa. Os clubes têm que ter, as sociedades esportivas têm que ter relações institucionais porque têm em comum determinados objetivos. Mas cada presidente deve defender intransigentemente os interesses superiores. Eu coloco só a questão de outra maneira. Vamos vê-lo às gargalhadas com o Frederico Varandas eu lado a lado. critiquei essa situação e sabe o que é que me aconteceu? Fui vilipendiado nas televisões por pessoas que são afetas ao Benfica e nem sequer são sócios do Benfica, não estou a falar de si. Portanto, aqui a questão é, eu explico porquê. Frederico Varandas tem uma entrevista, que é a entrevista que para mim dita o que aconteceu este ano na Liga Portuguesa de Futebol. Aliás, na Liga, 24-25. Tem uma entrevista à Sporting TV em que foi suspenso agora 51 dias, mais uma multa de 8.500 euros. Não foi certamente porque se armou em bom rapaz. Determina o quê? 2 coisas de 1 hora e tal de entrevista, para mim são essenciais e que eu estou aqui a falar. Arbitragem, atira-se completamente, diz que Tiago Martins foi condicionado em jogos do Porto e atira-se também à Federação. Diz que a Federação tem que alterar tudo e mais alguma coisa relativamente a isto. Arbitragem. E a partir dali, o que acontece é, em termos de jogos propriamente ditos, o Sporting passa por cima completamente dos outros. Porquê? E porquê é que eu critiquei as gargalhadas? Não, mas não foi gargalhadas, foi uma animosidade entre Rui Costa e Frederico Varandas. Porque Varandas, presidente do Sporting, dá uma entrevista na sexta,
Acontece o que acontece na Vila das Aves com o Sporting no domingo, salvo erro, e na segunda há um evento na Federação em que estão os dois... A posse de Pedro Proença, sim. A posse de Pedro Proença. Em que, depois dessa Ménica Vaqueira, que foi isso que eu tentei quadrar, Frederico Varandas sai da Federação, é confrontado pelo Sim. Canal 11 e volta a descarregar Sim. no Benfica. E o que acontece? O Benfica não diz nada. Eu critiquei essa Sim, já. relação porque efetivamente é uma relação institucional e Rui Costa da mesma maneira que os jogadores têm E que foi ter muito cuidado. criticado, sim, mas temos que abrir Não, também a é conversa. só para avisar uma coisa. Há bocado estamos a falar das camisolas dos jogadores, não é? A Ahmed César, aqui é igual. Sabem que estão a ser filmados, têm que ter esse respeito pelas entidades André, mas que efetivamente representam. Tenho uma nota, obviamente não querendo interromper, temos um convidado e mandar o respeito. Não, mas agora não interromper, mas agora está está aberto. fase, há uma Sim. nota que eu tenho que deixar que tem a ver com o seguinte. O João Diogo Manteigas disse aqui que a formação do Benfica era indiscutivelmente a melhor. Os números não confirmam isso, porque na seleção há 6 na última convocatória, com 6 formados no Sporting, 6 formados no Benfica, 5 no Porto. E o único que ganhou uma Youth E League depois foi há o 2 Porto. jogadores que Não, partilham. o Benfica joga uma Youth Não, mas League. agora só para perceber. Mas estamos a falar Mas vamos já, porque esta parte para mim é importante. Então, Queria dar os Benfica parabéns não- à seleção de sub-17, onde de facto não há muitos atletas do Sporting, há um, e portanto aí de facto o João Diogo tem razão, mas quero questionar que a formação do Benfica seja indiscutivelmente a melhor. Eu não concordo com essa afirmação, mas isso cada um de nós ficará com a sua opinião. Até por uma razão, Paulo, que eu tenho que dizer é que no Sporting, campeão nacional, há 10 mil minutos de utilização de jogadores da formação e no Benfica, que ficou em segundo, há 6.500 minutos. Isso vai Isto que o mudar, João Diogo é isso que eu aqui estava a disse, dizer. é isso que o João Diogo aqui disse. As três notas que eu estive a ouvir com muita atenção são sempre repetidas por todos os candidatos. Depois é a forma como elas são aplicadas. E eu acredito que alguém que seja candidato defende essas. Eu ouvi Rui Costa defender o mesmo e olha, ele não faz isso na prática, não executou, não apostou, não falhou, não teve o cuidado de não falhar contratações. Pelo contrário, compra em janeiro e vende no inverno. A formação era muito importante, mas depois vai saber e na prática não é o que acontece. Portanto, eu diria que, compreendendo aquilo que aqui foi elencado, depois o problema é na prática como é que se aplica. Claro. Isso é para os adeptos e sócios Mas do Benfica atenção, avaliarem. mas, André, só para Porque as perguntar uma respostas do ponto de coisa. vista de gestão são excelentes, não está para... Mas a questão não é só os pressupostos, a questão não querendo alongar, é o Rui Costa, enfim, não disse bem isso quando tomou posse. O Rui Costa disse assim, o número de jogadores tem que ser reduzido no Benfica. Não falou em formação. E ganhámos uma Youth League. Ganharam 22. Estava a achar estranho. Estava a dizer, o primeiro clube que ganhou a Youth League Mas foi estava a dizer que não Porto. ganhámos uma Youth League, ganhámos uma Youth League ganhámos, e a mas- maioria dos jogadores subiram todos e passaram ao a Benfica. questão é que, enquanto o Benfica, há 2, 3 anos atrás, se calhar mais, apostava de facto na formação, víamos jogadores da formação a chegar ao plantel principal e a jogar. É isso que é o ponto. Agora já não se vê isso. Bem, mas- Agora vemos isso no futebol com o Porto também, se calhar fruto da necessidade financeira. Vemos isso no futebol com o Porto nos últimos Mas no anos. Sporting, Vê-se por no lesões, Sporting, por mas já se deixou de proposta. ver no Benfica. Agora, O sobre esta Benfica questão do contrata poder jogadores do- feitos por preços elevados e é claro que isso depois conduz a um garrote financeiro. porque... Mas eu agora, feita aquela ressalva, agora respondendo à questão que tu me deixaste e que não me falha a voz, e se me falhar é porque estou rouco, não é? Sim, mas rapidamente, sim. Muito rapidamente é assim. Eu não posso conceber que a concepção do Sporting ter isto minado tenha a ver com quem é que o Sporting Nós não apoiou sabemos para a qual é que é Liga, a para a concepção Federação de e Rui para a Costa. F. Porque Rui Costa apoia os mesmos. E se o pressuposto de qualquer um de nós pode assumir funções de dirigente ou de presidente, o João Diogo neste momento é aquele que está melhor posicionado para o fazer. Eu não quero acreditar que nem Frederico Varandas nem Rui Costa tenham apoiado para a Liga, para a Federação e para a Associação de Futebol de Lisboa as mesmas pessoas, porque isso quereria dizer que se o pressuposto lógico é que Frederico Varandas minou assim o futebol português, então o Rui Costa minou da mesma maneira. Não é lógico, não é racional essa argumentação. quero falar Portanto, sobre Mas também eu falou quero só sobre, desmentir porque sim, não mas falou também creio. sobre a questão da entrevista Mas do... eu quero falar Tá bem, sobre mas a isso. entrevista é o outra António ainda não dimensão. falou e É nós outra temos que fazer dimensão. uma... Agora, Mas também isso não é fala algo assim. mesmo Já candidatos. lá vamos, António. Posso responder a isso? Não, já vais responder. Quer saber o que é que o Vítor Filipe ganhou as eleições na AFL? Já vai responder, Mas eu João. respondo já. Sabe porque é que o Vítor Filipe não foi ouvido pelo Rui Costa? O Vítor Filipe, o atual presidente da Associação de Futebol de Lisboa, é sócio do Benfica, tentou falar Mas esse com o foi Rui o que foi derrotado. Não, Ganhou. Ganhou. O Rui Costa apoiou o que foi derrotado. Exatamente. Tentou falar o que ganhou, tentou falar com o Rui Costa, com o Nuno Costa, com toda a gente do Benfica e ninguém Mas abriu a porta. Frederico Varandas e Rui Costa apoiaram os mesmos André, o que aconteceu já lá nesse vamos, sim. áudio do Rui Costa foi que ele António, reconhece que errou e que não devia ter apoiado. Uma primeira ideia também É uma sobre- consequência. que queiras colocar agora, antes Sim, de... eu tenho dúvidas se o Sporting tem tudo minado ou não. Não tenho dúvidas, é que não é a altura adequada para pôr essa questão em cima da mesa, não é? Portanto, tivemos uma época inteira e não é porque... Aliás, não foi colocada em lado nenhum, foi colocada em locais menos próximos. Depois há um comunicado do Benfica, que é um comunicado muito duro,
em que eu acho que também se misturam as coisas, não é? Há coisas que deviam... A centralização é algo que é um decreto-lei e, portanto, tem que ser levado a cabo e a recusa da cedência do estádio, enfim... Sim, já vamos detalhar parece, então. Acho que é excessivo. Sim, e mas já vamos não então faz sentido detalhar, nenhum. porque temos que fazer aqui uma breve pausa neste Bem Riste. Voltamos então daqui a pouco para continuarmos esta conversa e este tema. Até já. Candidato à presidência do Benfica. Estamos aqui a falar da questão da polémica levantada pelas declarações de Rui Costa nos áudios divulgados pela CMTV. António, eu interrompi-te de forma um pouco abrupta antes desta pausa. Podes agora concluir o teu raciocínio com mais tranquilidade. Sim, aquela questão do Sporting que tem tudo minado, dito na rua para alguém próximo, de uma forma desabrida, não faz sentido nenhum e, portanto, eu não fiquei bem impressionado com isso e não é no final... Mas não ficaste bem impressionado com a forma como foi dito ou porque a substância não corresponde à realidade? Não, não sei se a substância corresponde à realidade. Sei é que a forma é absolutamente desadequada, despropositada e o timing também, porque já acabou tudo. Portanto, depois temos as panelas para limpar e a louça para arrumar, quer dizer, não há nada a fazer, portanto, de pouco importa, não é? E até parece, e muita gente entendeu, que até tinha sido propositado, enfim, o que eu não acredito, e que é a prova mais que evidente de que Rui Costa se quer recandidatar. O que eu acho muito bem, e espero que assim seja, porque só assim eu reconheço legitimidade, como benfiquista que é, para deixar que as eleições sejam no dia 25 de outubro. Já aqui disse e reafirmo que se ele quer ser candidato, tem toda a legitimidade para isso. Se não quer ser, deve provocar de imediato, deve-se demitir e pedir a realização de eleições antecipadas, porque... E quando é que achas que a nova isso direção deve ser dito? Já na próxima Assembleia Geral? Não tem que ser na Assembleia Geral. Pode Sim, ser, mas essa é uma boa ocasião. Está perante ser os agora, associados. reconhecendo... Não, mas acho que pode ser. Quanto mais cedo, melhor. E não é o Mundial de Clubes. Mas há uma Assembleia agora no dia situação. 7. Há uma Assembleia Geral no dia 7. Isso não está na ordem de trabalhos, portanto não é tema. Pode aproveitar a oportunidade, mas também pode dizê-lo hoje. Até confrontado com estas opiniões, pode tomar essa decisão. Sendo certo que, se quer ser candidato, tem total legitimidade em manter-se em funções até dia 25 de outubro. Mas gostar do Benfica não era convocar as eleições agora e pôr todos em pé de igualdade. Gostar do Benfica não era Rui Costa criar as condições para esclarecer. Mesmo que fosse candidato, acho que ganhava com isso, criava as condições para irem todos preparar a época. E por isso, estatutariamente, está estabelecido. Não está obrigado. Outubro. Agora, só fazia sentido se o Rui Costa decidisse não avançar com a sua candidatura. Mas espera, desculpa lá. Que ele vai avançar. O Luís Filipe Vieira, se bem que por outros motivos, ganhou para aí 6 eleições, não é? Porque sempre que se sentia que havia algum movimento de oposição, de imediato provocava novas eleições e não dava oportunidade à oposição de se organizar. Aqui não é nesse sentido, até porque a oposição, este senhor já é candidato desde há muito tempo e já tem tudo devidamente preparado. Os outros... Na quinta-feira haverá já outro candidato? Na quinta-feira será já apresentado um candidato, que é um candidato já rotinado, entre aspas, já com certeza muito bem preparado, porque já o foi. E só não foi nas últimas eleições porque percebeu que não tinha qualquer possibilidade contra o ícone que era então o Rui Costa e, portanto, achou que se um dia queria ser presidente do Benfica era melhor guardar-se para um momento mais adequado, como será este. E, portanto, penso que o problema do Benfica não é ficar... órfão de presidentes. Sim. Haverá presidentes para tomar conta do Benfica. O problema é se Rui Costa é ou não o presidente indicado.
Rui Costa, é como digo, e eu também não gostei nada e volto a referi-lo, daquela expressão Bruno Lage começa a época. Dá a impressão, isto é a leitura que eu faço nas entrelinhas, que é vou ver se o início da época corre muito bem e então sou candidato. Sim. Porque se Rui Costa não for candidato a 25 de outubro e não se demite, entretanto, vou ficar muito mal impressionado com ele. Sim. Tiago, tu querias há pouco ainda falar da questão de quem controla o quê e do facto do Sporting estar a minar isto ou não, segundo o Rui Costa. Do sistema. Qual sistema? Eu vou tentar traduzir aquilo que é o sistema na minha ótica. O sistema não é propriamente quem lidera a Federação, quem lidera a Liga, quem lidera a Associação de Futebol de Lisboa, porque aí estaríamos a falar do Benfica. O Presidente da Federação é Águia de Ouro, o Presidente da Liga é amigo pessoal do Rui Costa, o Presidente da Associação de Futebol de Lisboa é sócio do Benfica, portanto não é aí que eu considero que se centre o sistema, até porque tenho em boa consideração o Dr. Pedro Proença. O sistema para mim é outra coisa. O sistema para mim é, por exemplo, o Presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticar o João Pinheiro em dezembro de 2023, após uma derrota em Guimarães, e até ao final da época o João Pinheiro apitou 0 jogos de Sporting. 0 jogos. E estamos a falar do melhor árbitro português e que ficou classificado em primeiro lugar na época passada. Para mim o sistema é nós assistirmos a que o Sporting, no ano passado, na segunda volta, e quando o campeonato apertava, tem 3 saídas fora na segunda volta, entre fevereiro e abril, e em 3 saídas é-lhe nomeado o mesmo árbitro. Quem foi o árbitro? Fábio Veríssimo. Para mim o sistema é, este ano, o Sporting ter tido 2 árbitros que apitaram 11 jogos de Sporting, batendo um novo recorde nacional, em que o mesmo árbitro apitou 6 jogos. 6 jogos. Isto nunca sucedeu no futebol português. Um árbitro apitar a mesma equipa 6 jogos. Quem era o árbitro? Fábio Veríssimo. Quem era o outro árbitro que a seguir apitou mais jogos de Sporting? Foram 5 jogos. Luís Godinho. Isto para mim é que é o sistema. E por isso, quando o Rui Costa refere que isto está tudo minado, do meu ponto de vista, ele tem razão. Porquê? Porque eu olho para estes factos e parece-me que há aqui nomeações a preceito. Não estou a dizer nem a colocar em causa a seriedade dos árbitros. Não é nada disso. Agora, nós sabemos é que... Fora fosse, nós imagina sabemos que é que há imagina árbitros que são mais hostis a determinados clubes do que outros. Sabemos disso. Basta ver até os resultados, os cartões amarelos, os cartões vermelhos. E, portanto, o que nós verificamos é que o Presidente do Sporting tem uma entrevista em fevereiro e ele, nomeado Fábio Veríssimo para a Vila das Aves, para o jogo AFS Sporting, e nós vimos o que é que se passou nesse jogo. E o Presidente do Sporting não fez aquela entrevista gratuitamente, fez quando vinha de 2 jogos sem ganhar. E quando estava a ser objeto de alguma contestação, devido ao facto de ter optado por contratar o João Pereira após a saída de Rubem Amorim. Isto não é muito diferente do que fazia o Benfica com o Luís Filipe Vieira. Não é muito diferente, onde o Filipe Vieira era uma outra esfera de influência, onde tinha Paulo Gonçalves, que já sabemos do âmbito do processo Topeira, aliás, e eu conheci o Dr. João Manteigas, o Dr. João Diogo Manteigas, a defender acerrimamente o Benfica como advogado no âmbito dos processos judiciais que envolviam o Benfica em diversos órgãos de comunicação social. Para mim, o sistema é isto que eu acabei de descrever. Agora, não é propriamente quem é que lidera a Liga ou quem é que lidera a Federação. E agora, pegando nisto, o Dr. João Diogo Manteigas disse há pouco uma coisa que eu acompanho completamente e parece-me que está bem preparado nesse aspecto, que tem a ver com a questão financeira. O Benfica, no primeiro semestre, pagou 47 milhões de euros em termos de encargos com custo pessoal. 47, segundo um comentador aqui bem conhecido da casa e muito bem informado, só para que as pessoas tenham uma noção, o Bruma ganha mais meio milhão de euros ano com o Gyökeres. O Bruma, mais meio milhão de euros ano com o Gyökeres. O Sporting gastou 33, o Futebol Clube por 31, nos primeiros 6 meses. Mas isto não bate a bota com a perdigota quando se ouve falar no João Félix. E aí eu não acompanho o raciocínio do Dr. Diogo Manteigas. Porquê? Porque o João Félix nunca virá para o Benfica, obviamente, mesmo reduzindo substancialmente o salário, por uma quantia módica. Só a taxa de empréstimo. O Chelsea pode pagar também uma parte. Sim, mas ainda que reduza a 1/3 do salário, ele ganha cerca de 7 milhões de euros limpos por ano. Mesmo que reduza a 1/3, mais a taxa de empréstimo, estamos a dizer ou significar que é alguém que vai ter um custo para o Benfica de 10 milhões de euros ano.
Portanto, para um clube que precisa de reduzir a sua encarga com a sua massa salarial e os seus custos, não me parece que isto seja propriamente muito adequado. E agora, só para finalizar, e acho outro erro que o doutor Diogo Manteigas quando toda a gente discutiu. diz que o Sporting minou, Mas eu não falei, agora tenho que acabar. Com muito esforço estou a respeitar para não te interromper. E acho um outro erro que o doutor tu não és Diogo Manteigas convidado. referiu no meio de muita coisa certa que disse, que foi a questão da renovação do Otamendi. Eu acho que um clube como o Futebol Clube do Porto ou como o Benfica tem que apostar na formação, mas também tem que ter referências dentro do balneário. E o Otamendi não só é um jogador que é uma referência, como é alguém que tem tido um rendimento desportivo provavelmente acima de qualquer outro jogador do Benfica. Um jogador com, salvo erro, 38 anos, que já não tem uma lesão há 5 ou 6 anos e que tem um nível desportivo e de rendimento muito elevado. Portanto, este era apenas a minha observação. Agora vou dar a palavra ao André, porque o André está aqui a torcer-se todo para falar do Estou-me a sistema. torcer todo mesmo. Eu vou ter na fila para responder depois também. Já agora. Diz lá então. Olha uma coisa, citando o António Costa, que dizia, vamos lá ver, vamos lá. Não é por repetirem muitas vezes que isto está minado, que isto está minado. Aliás, estão a minar a discussão. Aqui, com todo o respeito, os dois. O que acontece é sistematicamente o mesmo. As equipas que vêm atrás normalmente associam-se contra quem vai à frente. E o futebol português é doente porque os três grandes, em vez de se sentarem e de pensarem numa lógica empresarial e se degladiarem no campo, fazem uma outra coisa, que é quando o Benfica está na mão de cima, junta-se o Sporting e o Porto. Quando o Porto está na mão de cima, junta-se o Sporting e o Benfica. Mas E agora, como está o Porto se uniu ao Sporting... Benfica? Eu tive calado para não te interromper por Não causa é que da... podes dizer isso. O Porto apoiou, por exemplo, Mas, para a Liga não, um já candidato te do Benfica. ouvi a concordar mais com um candidato do Benfica do que alguma vez sonhei. O que não tem mal nenhum. É natural. Vamos supor É o seguinte, natural, André, André, vamos sabes supor, que mas deixa-me... é natural. Assim é difícil porque eu estou sem voz, estás a aproveitar da minha fraqueza. Não, pronto, E eu não sou te um quero, homem eu não te frágil, quero, deixa-me lá... mas tu Deixa-me lá... falta-te a voz, dizer, olha, mas não vamos te lá ver uma falta o coisa. discurso. Não, mas já estou... Não, mas eu lembro-me... ele está com Falta voz, catarro, mas... não te aproveites disso. Olha uma coisa. O Sporting não tem nada minado. Isto é uma conversa fiada. O Sporting tem o Gyökeres, tem o Pote, tem o Trincão, tem uma equipa com um grande Também coletivo, tem. tem uma equipa que se superou quando Também não tinha tem. jogadores para meter. Há um jogo contra o Santa Clara, há uma diferença entre mim e o Tiago. Eu sei que fui prejudicado e que me tiraram 2 penaltis, mas eu não me lembro do nome do árbitro. É que entre eu os lembro. áudios do Rui Costa... Foi o Cláudio Pereira, que depois foi não me nomeado para o lembrava, Santa pronto, Clara, então vou acrescentar aqui. onde depois não marcou um penalti a favor do Santa Clara. Entre os áudios do Rui Isto Costa também faz e a parte do narrativa do Tiago Silva, não sobra um árbitro, só não disse o nome do Vasilica. O Tiago sabe os nomes de todos os Olha, árbitros. falei Fábio Veríssimo e Entre falei o que tu Luís dizes, Godinho. que Tu faça dizes que não há mais o chat árbitros. GPT é uma Dois- coisa que não falha nada. dois em Metam no chat GPT uma coisa a dizer assim: entre os árbitros ditos por Rui Costa e os árbitros ditos por Tiago Silva, quantos árbitros sobram? Sobra o Vasilica, não 16. sobra mais Sobram nenhum. 16. E isto tem a ver com uma coisa muito simples. O Sporting ganhou o campeonato com mérito. Não vamos agora confundir uma coisa. Eu reconheci aqui que houve um erro grave na Taça de Portugal. Reconheci, sou adepto do Sporting, sou sócio do Sporting, sou louco pelo Sporting, fiz esse reconhecimento. Mas até esse jogo da Taça, ninguém estava a pôr em causa o mérito do Sporting. E Rui Costa está acossado porque gera mal. E então arranja uma maneira de desviar as atenções. Por mim, se vocês os dois... Aqui não posso ser vocês os dois. Tem que ser o António, porque se o João Diogo Manteigas se disponibiliza para ser candidato, é porque percebe que tem que haver ali uma mudança. Se os benfiquistas não querem olhar para isto e querem ficar agarrados a um lance onde manifestamente foram prejudicados, então que fiquem. Mas o Sporting foi um campeão justo e repitam as vezes que quiserem que isto está minado. Tiago, tenho uma novidade para ti. Nós não estamos, não vou dizer nomes por respeito, nós não estamos na década de 70, nós não estamos na década de 80, nós não estamos na década de 2000. Agora Só para dizer uma coisa que é, já não há frutas... Que quem ganha, já não há é o fruta. mais competente. Escusas de E quando vir o aqui Futebol falar Clube do Porto Vieira. ganhava, já era a fruta. Escusas de Era vir isso. aqui... Por isso é que o Futebol Clube Porto mas ganhava lá fora. Vocês fazem uma Quando coisa que eu ganhava taça dos não sei campeões dizer em europeus, português. taças Não sei dizer em português que é o supertaças whataboutism, que é. europeias. Havia problemas na minha casa, mas eu Era agora isso. falo dos problemas da Era a tua. fruta que ganha, fazia o Não, Futebol Clube ganhar lá fora. Tiago, estás a ver os buracos em que tu te metes? Não é buraco Não tenhas nenhum. mérito. E eu estou-te a constatar A um tua facto. lógica O Futebol discursiva... Clube Porto ganhava A por tua mérito lógica... cá e lá fora. A tua lógica discursiva leva a que ninguém tenha mérito. O Porto não teve mérito, o Benfica Mas não queres teve mérito. discutir esses tempos, nós vamos Vou só dizer uma coisa que é, Eu não estou a quero só discutir dizer uma coisa que é, Tiago, deixa ainda lá não se acabar. habituaram a uma ideia que é muito simples. Normalmente o mais competente ganha o campeonato. E o mas Sporting isso tem contraria sido o o que mais tu disseste há competente. E portanto, como tem sido o mais competente, como durante muitos anos não foi. Mas então eu não porquê gostei de falaste da ver. década de 80? Oh, Tiago, és tu que estás a fazer Não, essas tu é que referências. falaste, tu é que Em Portugal, falaste. será que, Sim, mas será que agora podemos não ter vou um estar a discutir programa? essas Mas será que vamos ter um programa onde, em vez de estar a discutir se está minado ou não está minado, que é a narrativa que Rui Costa criou, que inventou?
Toda a gente sabe quando as coisas estão a correr mal e as notícias não nos são favoráveis, o que se faz é inventar outras notícias. Não os jornalistas, mas os departamentos de comunicação, os presidentes e mesmo Rui Costa, que é inábil num conjunto de coisas, neste foi muito hábil. Quem saiu favorecido da discussão que houve a semana passada não foi o futebol português, não foi o Benfica, não foi o futuro do Benfica, foi o Rui Costa. Ponto. Deixa-me só responder as duas coisas muito rapidamente. André, Peço desculpa do chá, mas é que quando dizem que o Sporting mirou isto tudo, eu fico... André, esquece o Rui Costa. Os benfiquistas não vão esquecer aquilo que o Frederico Varandas fez em fevereiro. Há uma liga até à entrevista do Frederico Varandas e há uma liga depois dessa entrevista. Se vocês não quiserem perceber isso, é problema vosso. Respondendo às 3 perguntas que o Tiago tinha comentado. Bom, o João Félix, há uma norma no Código Civil que é o 12º do IRS, aliás, no Código Civil no IRS, pode perfeitamente resolver o problema do Félix. Terceiro. Segundo, aliás, a questão... Mas porquê? Mas vem de borla? Não vem de borla. Mas eu disse há bocado, o Félix, ou qualquer outro que tenha passado o Benfica, pode voltar ao Benfica com determinadas condições. Uma delas é racionalidade financeira. Portanto, ninguém aqui agora vai... O Félix, isto já não são há 20 anos ou 30 anos atrás, já não há aqui trunfos de campanha eleitoral. O Félix custou 49 milhões há um ano. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou uma a dizer taxa é de empréstimo, que ainda há pouco para o Milan por 6 meses foi, salvo erro, 6 ou 7 milhões. Ninguém, quem está de fora do Benfica, não controla o Benfica. Isto está nas mãos do Rui Costa. Se é mais um negócio ruinoso, força. Em outubro muda. Acho que ainda ninguém percebeu, ou não estão muito preocupados em perceber, que os benfiquistas estão fartos, estão saturados. Vai acontecer. É por isso que há mais candidatos ao Benfica. Portanto, todos mudaram, o Benfica vai mudar também. A questão aqui é outra. SAD, há bocado disseste que eu defendia SAD. Defendi, sim, senhora. E estava correto. Defendi uma vez na SIC Notícias e eu lembro-me bem que a defendi, porque eu não tenho muito hábito de vir à televisão. Não foi só na SIC, João. Posso acabar? Pode. Defendi sempre SAD. Acusação da SAD. Não defendi pessoas singulares. Representantes da SAD. Sim, defendi a SAD. Era o braço direito do ex-presidente. Mas e então? E agora tem SAD. plenos poderes para representar a SAD. Somos todos ingênuos, João. Não somos ingênuos. Posso acabar? Eu disse a SIC Notícias o seguinte. Aliás, fui o único que disse isso. Estavam lá mais 3 colegas nossos. Eu disse, a Benfica SAD não vai ser acusada no processo Etopeira. Eu li a acusação, tinha 2 artigos a acusar a Benfica SAD. É um gozo. É um gozo. João, mas isso é muito fácil. Agora qualquer para corromper alguém mete um funcionário. É uma entidade mete um funcionário, mete um administrador e pronto, e está resolvido. É uma entidade coletiva. A Benfica SAD não é arguida noutros processos. A Benfica SAD não é arguida noutros processos. Desculpa lá, se estamos a falar de alguém que tinha poderes de representação dentro de uma SAD, mas não vamos estar a discutir isso agora. nas reuniões da Liga. Falta só me responder por causa das outras. Mas, Tiago, só para terminar. Eu estava só a falar do Etopeira. Foi o processo que falaste. Eu respondi isso. Sim. Otamendi. O Otamendi este ano, para mim, faz a melhor época desde que chegou ao Benfica. É verdade. Espetacular. Não posso dizer nada. Agora, eu olho para o futuro. Eu entro no Benfica em outubro, ele faz 38 anos em fevereiro. O risco de aumentar a lesão é maior. Está prestes a acabar a carreira. O Pepe jogou até aos 40. Mas repara uma coisa, mas eu estou a condicionar o Benfica, quer queiras, quer não, a nível desportivo. Porquê? O Tomás Araújo este ano não andou praticamente a jogar ao lateral direito. Mas é algo que tem pouco risco. Eu não estou a dizer que o Otamendi devia ter saído. O que eu estou a dizer é que eu não renovaria. Quando me perguntaram, eu respondi, não, porque eu olho para a frente. E se fosse hoje? Não renovaria. Nem com o Di Maria. E cortavas relações com o Sporting se fosse presidente do Benfica neste momento? Já voltei a responder. Sim, não cortava relações a nível nacional para fins comuns. Portanto, eu sei bem aquilo que... Eu vi na entrevista de Frederico Varandas a dizer uma coisa muito engraçada. Nós aqui, quando nós estamos aqui no Sporting, os árbitros são bem recebidos. Engraçado. Eu também me lembro muito dos árbitros queixarem do ex-diretor desportivo dele nos túneis de acesso. Também me lembro dele enquanto... Os túneis também têm estado forte. Nós também lembramos muito bem do Frederico Varandas quando estava no banco como médico. Para concluir, João. Para concluir, o que eu estava a dizer era o Otamendi, não obstante ser um exemplar capitão, não obstante ter feito a melhor temporada, não significa que o Benfica tenha que apostar num jogador, não obstante a idade, tem que começar a ceder para o futuro central. Agora, Júlio Zuma, podem dizer assim, o António Silva não fez uma época muito boa, tinha que ser encostado. Eu não concordo. Tem que se defender, o António Silva tem que jogar e o Tomás Araújo, se calhar, tem que começar a jogar também mais a central. Eu também sou apologista disso, o António Silva a jogar. Agora é tempo de relembrem que lugar é que vocês ficaram este ano, não foi esse segundo, do Jornal da Meia-Noite e da Noite das Estrelas. Vamos então para a parte final desta edição do Penriste. Vitória Ócaras mantém o futuro em aberto
e comenta o interesse do Arsenal durante uma participação num podcast realizado por videochamada. O avançado sueco foi questionado por Østigard, antigo colega de equipa, sobre os rumores que circulam. Foi colocada a hipótese de uma transferência para o Arsenal. Gyökeres disse, no entanto, que ninguém sabe de nada. As perguntas foram respondidas sempre com bom humor, mas sem que fossem partilhados detalhes. Quando Østigard disse para Gyökeres mandar mensagem quando tivesse tudo certo com o Arsenal, o sueco respondeu sim, claro. Apesar das especulações, ainda nenhuma decisão foi anunciada e as intenções de Gyökeres continuam a ser mantidas em segredos. Isto no dia em que se soube que a prioridade do Atlético de Madrid para o ataque passou também a ser Víctor Gyökeres. Segundo o jornal Record, o clube espanhol pretende fazer grandes alterações no ataque. O avançado do Sporting é o alvo número 1 de Diego Simeone. O Atlético está em condições de apresentar uma proposta que convença o clube de Alvalade e o avançado sueco, principalmente caso se confirmem saída de nomes como Ángel Correa, Julián Álvarez e Alexander Sørloth. Ainda de acordo com o Record, Gyökeres não quer, contudo, precipitar-se a escolher um novo clube e a decisão ainda deve demorar. Além do Atlético de Madrid, o goleador do Sporting continua a ser apontado a outros clubes, como o Arsenal, o Manchester United, o Chelsea, a Juventus e o Nápoles. Ainda tens esperança que ele fique por cá ou achas que está de saída mais dia menos dia, André? O Sporting está todo minado de jogadores que outros clubes querem. E isso é uma coisa que me deixa. Por exemplo, esta semana o Transfermarkt pela primeira vez... Marcou-te minado? Não, marcou-me muito. Esta semana, pela primeira vez, um clube português excedeu os 500 milhões de euros de avaliação. No Transfermarkt é subjetivo, é um site, não existem avaliações concretas, mas isto é a fatura do sucesso. Esta é a fatura que todos queremos ter. Este terror que nós temos de perder o Gyökeres. O Gyökeres é que é o sistema, muitas vezes, porque quando o sistema do Sporting não funciona, funciona ele. E, portanto, estamos todos minados de Gyökeres. É uma coisa... são overdoses de Gyökeres e depois são os gols dele, as assistências. E, portanto, aquilo que me parece é assim, esperança. Vamos lá ver, a posição equilibrada não é a posição emocional. A posição emocional é que eu quero que ele seja jovem para sempre, que nunca se lesione e que fique 200 anos no Sporting. Mas há uma dimensão de gestão em que os adeptos e sócios do Sporting também têm que se perguntar isto. Uma vez que Frederico Varandas já ofereceu 6 milhões de euros, que será qualquer coisa como 3 vezes o teto salarial do Sporting, que aquilo que chamei aqui a loucura possível, acho que a partir daí o Sporting já fez a sua parte. E depois é um atleta que tem, ou vai completar 27 anos, que tem um valor de mercado tremendo. E o Sporting já está também no mercado, não é? Há uma altura que nós temos... À procura de substitutos. Os jogadores destes que passam poucas vezes no futebol português... dissemos logo no início. Sim, os jogadores destes passam poucas vezes no futebol português. Primeiro é importante que passem no nosso clube e não no Benfica ou no Porto. Eu já vi Jardéis, já vi Falcões, Di Marias, Rames Rodrigues. Eu já vi disto nos outros clubes e eu prefiro ter a dor de cabeça porque é uma boa dor de cabeça. Agora, se ainda tenho esperança, eu quero acreditar. Ele diz sempre: it is football, you never know. E portanto, é sempre a mesma resposta. Não sei, e está correto, é um profissional, é isto que ele tem que responder. Agora, se ele ficar, lidarei bem com o facto de termos um ativo que já não vamos realizar um grande negócio. Se ele sair, eu e julgo que a massa adepta do Sporting também somos compreensivos, porque já ficam cá vários títulos, muitos milhões de euros, e isto é que é o segredo. Eu ainda há pouco, quando me dirigi ao João Diogo, eu acho que os princípios que o João Diogo elencou são os da boa gestão, pois é a maneira como eles são aplicados. E no Sporting, neste momento, além de se apostar na formação, os jogadores ficam a dar rendimento desportivo antes de saírem. E quando acertamos numa contratação, eles ficam a dar rendimento desportivo antes de saírem. Por exemplo, ninguém está a discutir a saída de Yulman. Fabuloso. Yulman tem que dar mais 2 anos. Pois, mas é que a minha preocupação já está em mantermos os ativos, que é o grande investimento do Sporting, que no mercado de inverno mexeu pouco, mas no verão o mercado acaba só no final do ano. Não, mas eu já estou com a minha preocupação, que é, se fizerem um grandíssimo negócio e mantiverem o resto da equipa, temos uma equipa fabulosa. André, mas o objetivo do Benfica é acabar com uma trade. O Benfica é uma trade. O Sporting, da mesma forma que digo, só para André ouvir bem, da mesma forma que digo que o Sporting controla o sistema, também reconheço, e já o disse aqui, que é a equipa mais bem gerida em Portugal e já de há vários anos. O Gyökeres vai fazer, salvo eu, 27 anos, quarta-feira. É talvez... E não me convidou para a festa dele, eu estou a talvez a última oportunidade que o Sporting tem para fazer um grande encaixe financeiro. Mas o Sporting, neste momento, em termos financeiros, até está bastante equilibrado. Fez 70 milhões de euros em vendas, do Essugo e do Kenda.
não necessita propriamente de estar a vender nenhum Mas jogador. mais 70 milhões dá sempre jeito, não é? Claro que sim, até porque... Pois dá sempre jeito. Agora, repara, a questão é... E 12 milhões para o jogador. Mas a questão principal que aqui se coloca é se o mercado vai, de facto, pagar esse dinheiro por Gyökeres, eu penso que neste momento, atendendo a que o Arsenal está virado para o Cesco. O Chelsea pode Isso lá. vamos ver. É o que parece que está-se a configurar. Eu ficaria muito surpreendido se o Manchester United, que anda no mercado por um ponta de lança, não se virasse para o Gyökeres. Ainda que, mesmo que o Gyökeres ficasse, coisa que eu não acredito, não me parece que fosse propriamente um mau ato de gestão financeira, porque o Gyökeres, mesmo não proporcionando ao Sporting um encaixe financeiro para o ano de 70 milhões ou 60, um valor bastante inferior, é um jogador que neste momento é praticamente quase decisivo em termos daquilo que é a luta pelo campeonato. É um eufemismo. António, Eu acho difícil que o Gyökeres, é ser verdade que tem vários interessados, opte pelo Manchester United, não vai estar em qualquer competição europeia na próxima época. E eu acho que ele vai querer, e também acho que o desejo de voltar à Inglaterra é capaz de ser muito grande. Precisamente porque ele foi descoberto por uns portugueses quaisquer, uns tugas, quando andava na segunda divisão inglesa. Eu gostava de ter sido eu a descobrir. mas achas que indo para o Atlético de Madrid vai fazer o mesmo percurso que o João O Félix? Atlético de Madrid é uma incógnita. Repara, o Alvarez foi o jogador, foi a transferência mais cara do ano passado. Não, acho que o Simeone deve estar passado, não quer dizer, porque o Correia já anda a querer sair há não sei quantos anos. O outro também foi uma transferência cara. Não é? Estamos a falar de bons jogadores. Inequivocamente, mas pelos vistos não se adaptam, não são, enfim, acredito. Mas ele é a cara do Simeone. Acredito pela forma de jogar dele, que o Simeone o adora. E se calhar é o elixir que o Atlético de Madrid, que já não é campeão de Espanha há alguns anos, pode encontrar. Mas não sei. Sim. E acredito que tenham capacidade financeira para isso. Isso tem, que eles agora renovaram o contrato publicitário do estádio e fizeram muitas centenas de milhões Mas de que o euros. Gyökeres, muito provavelmente, ele tem 27 anos, ou vai fazer 27 anos, como disse há bocado o Tiago, e portanto é a oportunidade, é o momento de dar o salto. João, para o Benfica é bom o Gyökeres sair. Isso não é uma preocupação do Benfica. O Benfica tem que se preocupar com a sua própria casa, não é com a dos outros. O Gyökeres eu vi agora Manchester United. O Manchester United já contratou o Mateus Cunha. Não sei se precisa de mais um Gyökeres. É outra posição. Mas o sistema em que ele joga, o Ruben Amorim, bom, Mateus. Portanto, aqui a questão é, o Arsenal também tem o Gabriel Jesus, também tem o Arvid. O Arvid, quer dizer, são os únicos dois que jogam para aquele efeito, são jogadores completamente distintos. Sim. Eventualmente, o Atlético de Madrid podia... O Benfica precisava de um Gyökeres. Não, o Benfica precisa mudar a direção. E depois a direção, quando entra, muda o modelo desportivo, estruturação económica ou financeira, o clube, com as modalidades, há muita coisa para mudar. E que vai acontecer. O André não é muito crente, mas... Eu não quero ser crente, eu não quero o teu sucesso, não é? Como é óbvio. Eu diria que se o Nottingham Forest tivesse ido às competições europeias, teria sido o clube que vinha buscar o Gyökeres. E o Rui Borges pedia também o Jota incluído nessa transferência. Não foi, teria esse dinheiro para pagar. Agora, o Gyökeres é um jogador muito específico. Sim. E, portanto, não encaixa em Até acho que ele é qualquer mau de sistema. cabeça e que ninguém o devia contratar. É péssimo, mas tem bicho. Não venham buscar. Não ele estou a está dizer que é estragado. limitado. Tem suas... Vamos acelerar, porque o Benfica também está a tentar acelerar a contratação de João Félix e o objetivo é contar com o internacional português já no Mundial de Clubes. É uma notícia do Jornal Record de hoje que avança que as conversas têm se intensificado, no sentido de Rui Costa cumprir o desejo de contar com um jogador de 25 anos. A ideia passa por assegurar o empréstimo junto do Chelsea. Da parte de João Félix há essa vontade de regressar ao clube que o projetou para o futebol mundial. O regresso ao Benfica recebeu um novo impulso com o Bruno Lage, que foi essencial. O protagonismo que Félix ganhou na primeira época na equipa principal do Benfica, depois de ser lançado por Rui Vitória. Pode ser importante para o Benfica ou não? João Félix já tem o histórico que nós sabemos. Pode ser importante ou não. Isso é uma verdade inequívoca.
Eu não percebo, o João Félix já está com 25 anos. E eu quando estou a dizer isto... Nós somos só a fazer anos. Já está. Já está, claro. Tem 25 anos. Não, já está com 25 anos depois de um momento de grande sucesso e depois de alguns anos de insucesso, não é? Portanto, ele já passou pelo futebol espanhol, inglês e italiano. Não pegou por aí, não é? E, portanto, no português pegou, foi onde ele... Foram 6 meses de grande sucesso, inequivocamente. 6 meses, não é? Depois disso sucederam-se alguns anos de insucesso. E depois, além disso, sempre com inícios nessas aventuras, nesses projetos, mais ou menos felizes, que terminam em situações menos felizes. Não sei porquê, não sei o que é que se passa, não faço a mínima ideia. É algo que deverá merecer a reflexão do Benfica, sobretudo porque é um jogador, com certeza, que custa muito dinheiro e que pode provocar, eventualmente, até por comparação com colegas do plantel, comparações odiosas. E, portanto, é preciso ter tento e pensar bem nisso. De qualquer das maneiras, eu não duvido que, e acho que se fala nisto porque os adeptos do Benfica gostariam muito que João Félix voltasse. Seria com certeza de motivo de grande entusiasmo. O meu medo é que isso esteja tão presente na agenda pela proximidade do ato eleitoral. Isso é que eu não gostaria que acontecesse. Esta rapidez de Rui Costa é para contar com o jogador para o Mundial de Clubes ou serve de trunfo eleitoral, como dizia aqui o António? Eu acho que hoje em dia, em 2025, já não há trunfos eleitorais desta maneira. Por mais que haja, obviamente, pessoas que gostam. Eu acho que o João Félix, desportivamente falando, é um jogador muito interessante para jogar com o Pavlidis. Não digo que não. Agora, obviamente, também já disse há bocado que tem determinadas condições para poder regressar ao Benfica. E há também a questão em torno daquilo que é João Félix fora do futebol. Portanto, o Benfica tem que perceber se ele vem em condições para ser, como eu disse, mais um ou não. Se não, não vale a pena. O mercado é muito grande e não precisa do retorno daquilo que foi um grande jogador no Benfica, efetivamente, e ganhou também uma Liga Espanhola, quer dizer, quando chegou... Teve impacto. Pronto, não sabemos o estado de espírito hoje do João Félix. Acho que seria uma motivação para ele voltar ao Benfica. Agora, o Benfica não está em condições de contratar o João Félix como se pensa hoje em dia com as atuais condições financeiras dele, não é? Portanto, há aqui uma grande negociação, um empréstimo muito bem pensado, não sei se ainda contam com ele ou não, no clube de origem, mas para mim parece-me que não é trunfo eleitoral e também não parece que seja aquilo que o Benfica precisa. Já nisso, não é? Que certo. Félix é um trunfo do Rui Costa. Repara, há uns tempos era o Nelson Semedo, já ninguém fala de Nelson Semedo. Depois é João Félix, já ouvi o Ederson. Também já vi que o Turbino vai para o Manchester City. Bernardo Quer dizer, Silva. nós andamos. O Benfica tem que resolver primeiro e arrumar a casa internamente. Isto quer dizer que quando se apresentar nas eleições não vai dizer nenhum jogador, nenhum treinador, nada em relação ao futebol? Não é isso que movimenta hoje em dia a necessidade de eleições e de alterar aquilo que é o paradigma do Benfica. Não é em si os jogadores. Mas os sócios podem achar o contrário. O Benfica hoje em dia é uma trading. Pronto. Na bocado estava a dizer o André. Hoje, a sociedade esportiva do Benfica é compra e revende jogadores. Já não aposta na sua formação, como estávamos a falar há bocado, e é inevitável ter que voltar a fazê-lo. Isso implica reduzir custos operacionais, amortizações dos jogadores, as contratações têm que baixar o seu valor. Eu vi hoje que o Dal vai ser contratado por 9 milhões de euros. Ou seja, o Benfica paga os 8 da opção e ainda mete em cima 1 milhão de euros que a Roma tinha para anular o negócio ao Benfica. Portanto, o Benfica hoje em dia é isto. E vamos continuar a ser isto até outubro. Não acho que seja trunfo eleitoral. Acho que os benfiquistas hoje em dia não têm a mesma mentalidade. Não sei se aqui o meu amigo António, que é sócio, tem essa mentalidade ou não. Não tem a mentalidade ao nível de um Vilarinho a dizer que traz o Jardel. Já não estamos nessa onda. Isso já acabou. Sabe bem disso porque estava presente nesse debate. Portanto, aqui a questão é, não é isso que move os benfiquistas hoje a quererem mudar. Os benfiquistas perceberam que este modelo desportivo e de gestão já não funciona. Posso dar o exemplo ao contrário, não falando de futebol. Posso ir às modalidades. Sim. O Benfica este ano tem a melhor equipa de hóquei do mundo. Para dar um exemplo. E neste fim de semana levou 4 do hóquei de Barcelos, que é o campeão, de facto. Sim, 4-1. 4-1. É o campeão europeu. E atenção, e eu acho que o Benfica vai ganhar. Agora, já perdeu tudo o resto,
só lhe falta o campeonato. Portanto, é o mesmo problema transversal do Benfica. Uma publicação de João Félix com chuteiras vermelhas na mão está a dar, entretanto, que falar entre os adeptos do Benfica, numa altura em que parece cada vez mais provável o regresso à luz do internacional português. Esta foto nas redes sociais, em que surge com umas chuteiras vermelhas na mão a chegar à cidade do futebol. Além disso, com a mesma imagem, fez uma story no Instagram com a música de Bad Bunny chamada Como Antes. Na publicação surge um comentário do irmão Hugo Félix que compara o estilo de João Félix ao basquetebolista Stephen Curry. E há adeptos do Benfica que pedem a Hugo que convença o irmão a ficar em Lisboa para ambos jogarem na Luz. Achas que é uma boa estratégia esta de... Sinceramente, eu não vejo o racional económico, desportivo ainda posso ver algum, mas económico eu não consigo perceber, sinceramente. Um jogador que, se reduzir o salário em 1/3, vem ganhar 3 milhões de euros. 1/3 já significaria um amor e um desprendimento enorme. Mas pode eventualmente o Chelsea participar no pagamento do vencimento. Eu já fui para 1/3, já para te dar essa de borla. Mas vamos, para além disso, vamos adicionar a taxa de empréstimo. Que o Chelsea, com certeza, que não vai fazer uma borla ao Benfica e vai aplicar uma taxa de empréstimo similar ao que aplicou ao Milan. Estamos a falar de um jogador que vai implicar um encargo financeiro de cerca de 10 milhões de euros num ano por estar emprestado. É claro que podes dizer assim, vai ter uma cláusula de opção obrigatória mediante cumprimento de objetivos. Isso tornaria o João Félix provavelmente a contratação mais cara do futebol português, sendo um jogador que vai fazer ainda daqui a poucos meses 26 anos. E eu confesso-te, o João Félix, deixa-me só terminar dizendo isto, faz-me lembrar em certos aspectos o jogador Dani, que era excelente jogador, um jogador muito talentoso, muito promissor quando era jovem, mas que nunca se confirmou propriamente essa qualidade à medida que os anos foram evoluindo. Mas é um excelente comentador. E que acabou por perder, segundo ele, a paixão pelo jogo, coisa que eu aqui já disse relativamente ao João Félix. Por vezes dá-me a sensação que ele perdeu a paixão pelo jogo e que o futebol já não o atrai propriamente. E nota-se nisso na forma dele jogar. E é por isso que eu acho que isso decorre muito do insucesso desportivo dele. Nós às vezes é bom reposicionarmos as coisas. Quem nos está a ouvir na rádio não viu a imagem do João Félix que parece que o irmão diz que alguém diz que parece o Stephen Curry. Eu não sei se as pessoas gostam de NBA, eu gosto muito. Ele parece o Stephen Curry nas fotos, que é muito estilo, mas depois joga como o Zion Williamson, que é um jogador que tem um talento brutal que nunca se afirmou. Mas e o João Stephen Félix Curry joga benzinho, não? Não, mas é que o Stephen Curry tem uma coisa, é que não falha uma, levou a equipa dele a títulos, é um jogador de alta produção e a crítica a João Félix com esta metáfora é esta. João Félix lá talento tem, mas ser a sensação dos primeiros 5 jogos não chega. E eu não percebo a opção, eu aqui acho que o João tem inteira razão, esta opção de fazer regressar numa direção cujo modelo é de vender e comprar, não tem resultado. Os jogadores que têm regressado ao Benfica não têm funcionado, os que vêm nos empréstimos com mais ou menos clareza também não têm dado desempenho desportivo ao Benfica e, portanto, eu espero que continuem nesse caminho. Aliás, dizem que a verdade não é bom trunfo hoje em dia, o que te prejudica, porque eu compreendo a forma que tu falas do Benfica é com rigor, hoje em dia parece que o rigor não é muito valorizado, mas acho que tens razão numa coisa, o tempo de apresentar leilões de jogadores ou investidores russos que eram afinal atores, outros, já passou isso, mas o que eu espero é que não te ouçam e que ganhe um demagogo qualquer, um populista qualquer, porque oferece menos, a mim põe menos receio a ver quem vai meter as contas do Benfica em ordem, faz-me ter receio, quem continua esta política para mim está bom, portanto lá irei votar no Rui Costa se me deixarem, em princípio eu não sou sócio e não me deixam, mas sobretudo também é vais isto. trocar de camisola? Não, vou votar com uma camisola do Sporting, com o risco de ser agredido, é melhor não. Não, mas o que eu estou a querer dizer com isto é que João Félix já tem 25 anos e desde muito novo pode-se afirmar em Atléticos de Madrid, Chelsea, Barcelona, Milão, toda a gente viu a qualidade, mas depois não se vê o juízo. E muito rapidamente, João, só, portanto, em condições muito especiais. Em condições muito especiais, e atenção, mas também não se abandona se houver a possibilidade de moldar aquilo que o João Félix, o potencial que o João Félix tem, se ele estiver disposto a isso, é uma possibilidade, se calhar o Benfica, a direção do Benfica entende que o consegue fazer, trazendo-o para cá. Portanto, é isto. Os clubes, quando contratam os jogadores, pensam em tudo, não pensam só desportivamente, em campo, não é? Portanto, o João Félix é um jogador que conhece muito bem o Benfica, teve sucesso no Benfica e pode ser moldado. Muito bem, agradeço-lhe a sua presença aqui neste Penriste. Meus caros, nós vemos na próxima semana, na segunda-feira.
Bem, isto fica por aqui. Já daqui a poucos segundos, na CMTV vem aí o Jornal da Meia-Noite.